Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Muita informação e opinião com os comentaristas e também com a participação dos ouvintes pelo 97102-1493. Final de semana com muito futebol, times de Campinas em ação. Guarani joga enfrentando o Ituano, um clássico regional. Partida marcada para domingo, para amanhã, sábado, às 4 da tarde. A Ponte também joga amanhã, um pouco mais cedo, 11 da manhã, lá no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, vai enfrentar a equipe do 15. A Ponte que vem de 2 vitórias consecutivas na competição. Muito importante ganhar esse jogo contra a equipe do 15, mas o 15 é uma das forças do Campeonato Paulista da Série 2, a exemplo da Ponte Preta, portanto não pode ser descartado um empate como um bom resultado. A Ponte tem 100% de aproveitamento e inclusive tem o melhor início de Campeonato Paulista desde 2008. Naquele ano, a Ponte, disputando a Série A1 do Campeonato Paulista, obteve 4 vitórias nas 4 primeiras rodadas da competição. Ganhou do Ituano 4-2, do Paulista por 2-1, do Mirassol 3-2, do São Caetano 3-0 e depois perdeu para o Bragantino, quebrando, portanto, uma invencibilidade, placar de 3-1. 2008 foi quando a Ponte, com o Sérgio Guedes, foi para a final do campeonato. Partida lá em Guaratinguetá na semifinal, ganhou o jogo e foi para a decisão contra a equipe do Palmeiras, mas acabou sendo goleada na decisão para o time do Palmeiras 5-1 e ficou com o vice-campeonato naquela oportunidade. Então a Ponte busca o acesso indiscutivelmente e o mesmo ocorre com a equipe do 15 de Piracicaba. Então os dois estarão medindo forças nesta manhã de sábado, 11 da manhã, com a transmissão de Leandro Boles aqui na Rádio Bandeirantes. Programação começando um pouco mais cedo, às 10 da manhã, com Edu Pinheiro comandando concentração. E à tarde, o Guarani vai enfrentar a equipe do Ituano. O time do Ituano é um time bem arrumado, é um time bem organizado e até Campeonato Brasileiro da Série B foi prejudicado pela arbitragem. E se não fosse esse erro da arbitragem, o time do Ituano teria subido no lugar do Vasco. Então, é um time que manteve uma estrutura, manteve uma base, até se reforçou, um adversário extremamente complicado. A informação de que o Derek foi vetado pelo departamento médico, não terá condições de enfrentar a equipe do Ituano, é uma baixa, mas o Nicolas Careca entrou bem no time do Guarani, não só entrou bem, mas como marcou o gol, né? O segundo gol, o gol da vitória, placar de 2-0, tá com moral, já está totalmente reabilitado. E daqui a pouco nós vamos ouvir o Nicolas Careca. Ele vai falar, deu uma entrevista, foi convidado pela assessoria de imprensa e vai falar já já o Nicolas Careca. E quem fala também é o Neilton. Hoje ele foi apresentado até na tela da Band no programa Os Donos da Bola. Colocamos a entrevista dele ao vivo. Jogador que saiu das categorias de base do Santos, foi revelado pelo Santos, mas estava no Coritiba, teve passagens também pelo Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Vitória Internacional. Está com 28 anos. Nós vamos ouvi-lo aqui. Você vai acompanhar o que é que falou aí hoje na entrevista coletiva, apresentação, ele que já está à disposição. Neilton, se o técnico Mozart quiser, já poderá utilizar o atleta nessa partida de amanhã, porque ele já está em condições de jogo, né? O nome saiu no BID, está regularizado e, consequentemente, ele tem condições de atuar. Vamos com as pautas de hoje para o Fala Galera. Você acredita no sucesso do Neilton no Bugre? Acabei de falar nele, né? E você vai opinar aqui a respeito da chegada do Neilton. Ele foi apontado lá
na base do Santos como o novo Neymar. Nem sei se isso acabou prejudicando o atleta, mas queremos ouvi-lo. Você acredita no sucesso de Neilton no Bugre? 971021493. E quem deve ser o titular da defesa da Macaca contra o 15 de Piracicaba? Guilherme Souza, que não foi bem na partida contra o São Caetano? Ou o técnico Hélio dos Anjos deve dar uma oportunidade para o Thiago Oliveira, que ficou no banco de reservas naquela oportunidade, mas não vem sendo aproveitado, né? Não tem tido oportunidade. Aliás, quando começou o trabalho de preparação da Ponte para a temporada 2023, o Thiago Oliveira era o titular. Aí, no decorrer do tempo, o Guilherme Souza ganhou a preferência do treinador. E agora tem essa dúvida se você acha que o técnico deveria dar um descanso aí para o Guilherme Souza, que não foi bem contra o São Caetano, vitória 2-1 de virada, e dar mais uma oportunidade para o Thiago Oliveira. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você participar. Tem mais aqui algumas pautas que nós estaremos discutindo. Matheus Barbosa terá o futuro discutido no Vasco neste final de semana. Jogador que interessa a equipe do Bugre. E nesse final de semana vai ter uma definição se ele vem ou não para a temporada 2023 para a equipe do Guarani. Vamos também ouvir aqui o Jefferson, jogador que marcou 2 gols contra a equipe do São Caetano, estreia altamente positiva, e ele planeja aí a sequência da Macaca. Será que ele vai ser titular contra o 15 amanhã, 11 da manhã? Vamos perguntar para os comentaristas se eles acham que realmente ele tem condições de ser o titular. Ele vai falar já já. Tem uma entrevista com ele aqui para falar a respeito desse jogador. E também vamos falar aqui a respeito do Elton. O Elton ganhou na justiça uma liminar e terá condições, portanto, né, de ir para algum time aí. Ele conseguiu efetivamente aquilo que pretendia. Cobrava na justiça direitos, valores que não foram pagos, 3 meses de salários atrasados, o valor de R$1,5 milhão de reais. CSA não pagou e ele ganhou a liminar. A Ponte tem concorrente, tem o Náutico, que também tem interesse no jogador. Centroavante, atacante, 37 anos, mas já está livre. Até já foi comunicado, o staff do jogador comunicou à CBF de que ele tem condições, portanto, de assinar, já está em condições de assinar com qualquer outra agremiação. Claro que cabe recurso, o CSA deve recorrer, mas não impede o atleta de atuar. É um caso muito parecido com o Alisson aqui na Ponte, né? A Ponte recorreu, mas o Alisson está lá no Cruzeiro. Assinou com o Cruzeiro e o fato da Ponte recorrer não impediu o jogador de atuar. Já já teremos esses debates. Vamos destacar tudo mais aqui na Rádio Bandeirantes. Se você participa conosco, você é muito bem-vindo, tá? A sua participação é muito bem-vinda. Mensagem de áudio até 40, 50 segundinhos e também mensagem de texto. Texto curto para dar tempo de mais pessoas participarem conosco. 17h10, um rápido intervalo e voltamos já já aqui na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira.
De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Quem gosta de esporte, de futebol, gosta mesmo é do domingo. Domingo Esportivo Bandeirantes, sempre a partir das 9 da manhã. Domingo Esportivo Bandeirantes. Torcedor bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na Sala do Sócio Campeão no Estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais forte. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Carlos Batista. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Mande as suas mensagens, 971021493, 971021493. É o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você participar conosco, mandando para cá suas mensagens de texto ou então mensagens de áudio, nos temas do programa ou qualquer outro tema que você queira também abordar conosco no programa de hoje. Você acredita no sucesso do Neilton no Bugre? É isso que você vai responder, você que é bugrino. E você que é ponte pretano, quem deve ser o titular na defesa da Macaca contra o 15 de Piracicaba? Tiago Oliveira ou Guilherme Souza? Tiago Oliveira ou Guilherme Souza, você responde 971021493, é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Bem, hoje o Neilton foi apresentado, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, a matéria inclusive foi ao vivo no programa Os Donos da Bola. Ele esteve lá dando a entrevista coletiva e nós vamos daqui a pouco ouvi-lo. Ele vai falar a respeito da chegada no Estádio Brinco de Ouro da Princesa e também sobre a possibilidade até de atuar nesse jogo de amanhã. O jogo está marcado contra a equipe do Ituano. E daqui a pouco vamos ouvir também o Nicolas Careca. Nicolas Careca entrou no lugar do Derek. Derek já está vetado, não joga amanhã. E ele vai falar a respeito de como foi, né? Ele ficou 5 meses inativo, sem jogar, estava machucado, contundido. E aí ele vai falar a respeito desse período e também vai falar sobre esse jogo de amanhã. E nós vamos ouvir também o Jefferson, jogador da Ponte Preta, entrou, marcou 2 gols, a Macaca joga amanhã lá em Piracicaba, Estádio Barão da Serra Negra, e o Jefferson vai falar esse começo altamente positivo e promissor. Então mande para cá suas mensagens, 971021493, 971021493, é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Chegou o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. São ofertas incríveis para você começar o ano com aquele tão sonhado equipamento. Não deixe de aproveitar. A Anhanguera possui o maior estoque da região, os melhores preços e um atendimento diferenciado por uma equipe preparada para entender a sua necessidade e oferecerá a você a ferramenta ideal. É isso mesmo, só na Anhanguera Ferramentas você encontra máquinas, equipamentos, ferramentas, material elétrico e EPIs com as melhores marcas do mercado. E fique ligado, pois a Anhanguera está cobrindo qualquer oferta anunciada pela concorrência. Corra para a Anhanguera e aproveite o Super Saldão.
lojas em Campinas, Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Em Jundiaí, Avenida 14 de Dezembro, 1501, na Vila Mafalda. Em Limeira, Via Francisco D'Andréia, 6.667, Porto Real 2, ali próximo do estádio Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. Ouvinte participando conosco, Quilão Bugrino. Batista, não acredito não. Esse cara é uma bananeira que já deu cacho, mais uma furada dessa diretoria misericórdia. Ele está falando sobre o Neilton, e foi apresentado hoje como reforço do time bugrino. O atrás de Batista, minha opinião, tem que ser a Thiago Oliveira. É o Dantas de Hortolândia. Está dizendo, portanto, respondendo a nossa enquete do dia, se o técnico Hélio dos Anjos deve escalar Thiago Oliveira ou então Guilherme Souza, que não foi bem na estreia em casa do time da Ponte na vitória 2-1 em cima do São Caetano. A Ponte saiu perdendo e ganhou de virada. Márcio Mourão, Nova Europa. Abraço para todos aí do Nova Europa. Ele está dizendo aqui que Thiago Oliveira deve jogar contra a equipe do 15 de Piracicaba. Boa tarde, Batista. Gostaria de saber a opinião dos comentaristas se hoje em dia o futebol se baseia mais em nomes e indicações do que qualidade. Obrigado, Alan Cangiani. Abração. Alan Cangiani, um abraço para você. Daqui a pouco os comentaristas vão falar, né? Vão debater. Tem vários assuntos aqui para debater com os comentaristas e inclusive também assuntos das pautas, de assuntos que não são referente aos times de Campinas. Todos os programas a gente coloca aqui alguns assuntos, até para não ficarmos ausente dos outros assuntos, não ficar aqui falando somente dos times de Campinas. Então, por exemplo, assuntos que nós vamos debater hoje. Abel Ferreira disse, após a vitória contra o Botafogo, que não cogita deixar o Palmeiras para assumir a seleção brasileira. Gilberto, ex-São Paulo e Bahia, foi anunciado como novo camisa 9 do Cruzeiro. E juiz ordena prisão preventiva de Daniel Alves, detido em Barcelona durante depoimento brasileiro, é preso acusado de agressão sexual. São assuntos fora dos times de Campinas que nós estaremos debatendo. Ouvinte mandando aqui mensagem, Batista, herdei um celular do meu filho que tem FM estendida, faixa estendida. Agora sim, com narração direto do estádio e rádio FM no celular, dá para ouvir o jogo na arquibancada sem delay. Alexandre Balista, Jardim Novo, Chapadão. Aliás, o gol narrado no estádio, muito mais legal. Abraço para você, Alexandre Balista. Muito obrigado pela sua participação. É o seguinte, vamos colocar os gols do Guarani. O Guarani venceu a equipe do Santos pelo placar de 2-0 e vamos colocar, atendendo aqui a solicitação dos ouvintes. Ontem não deu tempo de colocar os gols, mas hoje vamos pagar aqui a nossa promessa, né? Ontem eu disse que nós colocaríamos os gols no ar, mas infelizmente não deu tempo. E até não deu tempo de colocar também inúmeras mensagens de ouvintes que mandaram para cá e efetivamente não foi possível colocar os gols no ar. Mas hoje tem, atenção, Guarani 2-0, a reprise dos gols aqui na Bandeirantes. Domina dele que vai pra bola, pé direito, tentou a batida, vai pro Sola, pênalti! Penalidade
máxima pro Guarani bater. É pênalti pro Guarani bater. Giovanni Augusto toma distância para fazer a cobrança, não sai da área. 5 minutos passados do primeiro tempo. Dentro do gol, João Paulo. Um sentimento de confiança toma conta do corpo de Giovanni Augusto. Arma a perna direita, autorizado, partiu, bateu, é gol! Gol! Giovanni Augusto partiu, foi pra bola, bateu firme no canto baixo direito de João Paulo, que não conseguiu pegar. A bola beliscou o pé da trave, foi morrer no fundo do gol, bateu lá dentro, me fez chorar. Abriu placa do brinco. Primeiro gol do Guarani no Campeonato Paulista 2023. Giovanni Augusto, homem da bola parada. Muita técnica, muita qualidade na batida, inapelável para João Paulo. Giovanni Augusto colocou na rede e a torcida vibra. Da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre. Dali Guarani, dali Bugre. Giovanni Augusto. 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 Camisa 10. Vem embora o time do Guarani. Bruno José, pé direito. Cruzou Nicolas Careca de cabeça. É gol! Gol! José partiu pela direita em direção ao gol do placar eletrônico, meteu o pé direito e cruzou na entrada da pequena área. Nicolas Careca subiu, golpeando de testa de cima para baixo, mandou a bola no fundo do gol e ela fez chorar. Nicolas Careca, cabeçada fatal, cabeçada letal para estufar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Bola no fundo do gol. Emocionante o jogo do Guarani contra o Santos. Nicolas Careca, 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 camisa 11. Faz a festa, como é bonito o torcedor fazendo a festa aqui no Brinco. Guarani 2-0 para o Santos. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, Cegão, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, né, Batista? Boa tarde a todos. Vamos às pautas do programa. Como é bom ouvir gols, né, pelo rádio. Parabéns mais uma vez pela narração, Batista. Realmente o pessoal fica maluco quando você coloca a reprise de gol, principalmente na circunstância que foi o jogo do Guarani contra o Santos, né? Guarani reabilitado. Você acredita no sucesso de Neilton no Guarani? Eu torço.
Espero que ele faça sucesso, porque ele é bom jogador. Agora depende muito da parte física e clínica. Tomara que dê tudo certo para ele, sorte ao Neilton e ao Guarani. E quem deve ser titular na defesa da Macaca contra o 15? Thiago Oliveira ou Guilherme Souza? Guilherme Souza. Continuar o Guilherme Souza. Eu defendi depois do jogo e continuo defendendo. Aquela condição de gramado propiciou o erro. Ele teve culpa? Teve culpa no gol do São Caetano. Mas não podemos colocar ele na cruz por causa disso. Ele já fez outras boas partidas e eu manteria o zagueiro, Batista. 17h26 em Campinas. Continue mandando para cá as suas mensagens. 971021493. 971021493. Vamos falar da Ponte Preta. A Macaca estará em campo amanhã, 11 da manhã. A Bandeirantes transmite com a narração de Leandro Polis. Técnico Hélio dos Anjos vai promover alterações no time da Macaca para enfrentar o 15 de Piracicaba. 1.500 ingressos foram colocados à venda, todos esgotados antes mesmo de 24 horas. E assim a Ponte vai jogar com a presença da torcida para fazer a festa, aquele barulho tradicional para empurrar o time da Macaca. E é o seguinte, olha, para você comentar, CH, duas informações importantes. Uma, o Elvis ainda é dúvida, ele não está totalmente vetado, mas o Elvis está com sintomas gripais, está fortemente gripado, até não treinou, não fez o último treino hoje. A Ponte encerrou nesta sexta-feira a programação dedicada ao 15 de Piracicaba e o Elvis não treinou. Se o Elvis não se recuperar, acho que dificilmente se recupera. Gripe é um negócio que acaba debilitando sobremaneira. Não é Covid, é gripe, mas deixa o jogador bastante debilitado. Deve jogar o Cássio Gabriel. Entra Cássio Gabriel na vaga do Elvis. E o Jefferson ganhou a posição do Ratamoto. Será titular nessa partida marcada lá para Piracicaba. E o Luiz Felipe deve continuar na lateral direita. O Everton vai esperar um pouco mais. Então, time da Macaca, em relação àquele que enfrentou a equipe do São Caetano e venceu por 2-1, pode ter estas alterações e pode ter uma outra na zaga. Pode ser que entre também o Thiago Oliveira e não o Guilherme Souza. O que você acha então aí dessas alterações, essas modificações no time da Macaca em CH? Essa notícia que você acabou passando aí é extremamente preocupante, Batista. O Elvis fora do jogo, isso é um problemaço. O Elvis hoje ele não tem, desde o ano passado, não tem substituto não. Eu não sei como é que a Ponte vai fazer com isso aí. Ele é o cara que leva a bola com qualidade lá na frente, né? Ele tem a bola parada, é um desfalque seríssimo, seríssimo. O Hélio vai ter que quebrar a cabeça para colocar aí um jeito da Ponte jogar e não perder, ou perder menos, né? O Jefferson deve ser o centroavante, mas aí você vê, você coloca um cara para definir e perde um cara de preparação, né? O cara da assistência, da bola parada, do escanteio bem batido, é complicado, muito complicado. Essa pega todo mundo de surpresa. Existem outros jogadores que se destacam, mas para mim o Elvis é o principal jogador da Ponte. Simplesmente a Ponte está perdendo por gripe o seu melhor jogador. Vai fazer falta? Muita falta. Muita falta. A Ponte vai ter que se superar muito, muito, para poder compensar a falta que o Elvis faz. Pode ser até que pinte uma mudança de esquema aí. Sei não. De repente surgem mais jogadores no meio. O Cássio Gabriel não dá nem para imaginar. Ele pode até jogar bem, espero que jogue, mas não tem a mínima possibilidade de comparação. Não tem. Pelo menos por enquanto não. Pode ser que um dia seja possível que a gente... Mas quem jogaria, o CH, na sua opinião, quem deveria jogar? Já que você não gostaria de ver o Cássio Gabriel na vaga do Elvis. Não tem saída. Tem que jogar o Cássio Gabriel, Batista. Eu estou lamentando,
Porque eu tô querendo aqui encontrar um caminho e não tem caminho. Vai ter que jogar o Cássio Gabriel. Não é que eu não gostaria, não tem outro. É o que temos para hoje. Então, não sei, de repente ele coloca mais um jogador de meio e marcação, para jogar num 4-4-2, dando mais liberdade e ele encostando um pouco mais à frente com o Jefferson. Não tem muito o que fazer, não. Com o elenco que tem, não tem muito o que fazer. Então, vai ser Júnior Tavares, vai ser Léo, Amaral, Cássio Gabriel, e lá na frente vai ser a presença do Jefferson e o Pablo Diego. É isso que vai ser, mas não compensa não. O jogo muda muito de característica, não é? E a bola parada num jogo, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, muito difícil. O 15 dentro de casa é muito forte. Você perdendo o seu principal homem de bola parada é uma perda significativa. Então vai de Cássio Gabriel mesmo. Ah, mas e se ele não jogar? Se ele não jogar fica pior ainda. Agora, a perda é significativa, Batista, sem dúvida alguma. Vamos ouvir o Jefferson, ele deu uma entrevista falando sobre a entrada dele, né? O início espetacular e positivo e também projetando o futuro. Jefferson, o Jé falando na Bandeirantes. Jefferson. Time da Macaca com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Guilherme e Arthur, Felipe Amaral, Leonaldi, Júnior Tavares e Cássio Gabriel, no lugar do Elvis, gripado, Pablo Diego e Jefferson. Esse é o time da Macaca para enfrentar o 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba deve ter apenas uma alteração, pelo menos é essa a expectativa, de que tem apenas uma alteração em relação ao time que enfrentou o Taubaté, o burro da Central. No gol, Leonardo, o Eriton, João Maestro, Rodolfo Mol e Enzo, Lúcio Sena, Samuel Andrade, Matheus Melo e Lucas Xavier, Arthur e Maicon Aquino. Se tiver uma alteração, pode ser que tenha, né? Bruno César pode sair jogando no lugar do Matheus Melo. E aí tem essa alteração, mas acredito, de acordo com o Bolis, pode ser que não tenha nenhuma informação e seja exatamente o mesmo time do último jogo em que o 15... Né? Eu venho trabalhando muito para quando chegasse uma oportunidade poder aproveitar o bastante, né? Tenho referência, como já disse, tenho referência o Ronaldo, né? Mas estou aqui para fazer a minha história, para dar o meu melhor, né? E fazer história no clube, né? Na Ponte Preta, né? Que é a maior do interior. Para mim foi uma experiência muito nova, uma experiência boa, né? Pulei, como você diz aí, pulei 2 divisões. Mas só que continuo trabalhando forte, continuo me dedicando ao máximo. E para me fazer sempre o que eu sempre quis fazer, né? Que é os gols, que é estar sempre presente nas áreas, por ali, esperando a bola, esperando a oportunidade chegar, para quando chegar, balançar a rede e fazer muitos gols. Você esperava uma estreia tão positiva? Pra você que foi tipo muito intenso, né? O jogo ali bastante pegado, gramado bastante molhado, no começo assim deu uma chuva enorme. Só que superação, né? Superamos tudo, né? Como se diz, a Ponte Preta é grande, lutamos até o último, se dedicamos até o último e ali no finalzinho nós conseguimos o empate e a virada. Trabalhando, né? Se dedicando ao máximo, para esperar a oportunidade vir, trabalhar muito bem, muito forte todos os dias. E deixa o professor Hélio, né? Que sabe de tudo, sabe o melhor para a equipe, sabe o melhor para a Ponte Preta. Venham trabalhando bem, venham trabalhando forte, para quando a oportunidade surgir, tá lá para fazer o gol, fazer minha parte e sempre o melhor para a Ponte Preta, né? Ok, tá aí o Jefferson. Ele tem o apelido de Jé, mas no material enviado pela assessoria de imprensa tá com o nome de Jefferson. Então, pelo menos eu vou seguir essa nomenclatura, Jefferson. Mas, efetivamente, né, o jogador
já veio com esse apelido de Gé quando ele jogava na Itapirense. Ele é muito jovem, na Itapirense 4ª divisão, ele disse que pulou 2 posições, lá ele estava disputando pela Itapirense, artilheiro inclusive, disputando a 4ª divisão e agora está na Série A2 do Campeonato Paulista. E aí, o CH, esse é o primeiro contato do atleta com a imprensa. O que você achou da fala dele? Nitidamente está tímido ainda, né, Batista? Mas ele pode continuar tímido com entrevista. Ele não pode ficar tímido dentro do campo. E dentro do gramado ele não tem timidez nenhuma. Pelo menos nessa partida contra o São Bernardo, parecia que estava ali disputando o jogo um veterano. Tamanho performance, vontade, ele não teve preguiça, não teve timidez, teve atitude, centroavante de área, jogou muito bem o segundo tempo. Agora, que as pessoas não depositem toda a responsabilidade nas costas dele. Ele está apenas começando a trajetória dele na Ponte. Vamos com calma, mas ele fez por onde, caso seja realmente o titular, merece. Eu faria diferente, mas o treinador é o Hélio. E o Hélio está lá com ele todos os dias, como se fosse o João Dias. O João Dias no ponto 10 está todos os dias. E o Hélio dos Anjos na Ponte também está todos os dias. Portanto, eu não vou ficar aqui debatendo uma escolha que não tem nada absurda. Contrário. Correta, de merecimento, porque esse Reis realmente jogou pra caramba. Apesar de achar que todas as medidas que o Hélio tomou no jogo são para aquele jogo circunstanciais, principalmente porque o time saiu perdendo, porque o gramado estava muito encharcado e pesado, por isso que no intervalo eu pedi não sugeri o Jefferson, eu tinha me esquecido dele. Eu pedi no intervalo do jogo o Uriel, porque o jogo pediu um centroavante de área, e ele com o Jefferson, e quem acertou? O Hélio dos. Então, tem muita preocupação. A partida é diferente do Elvis. O Elvis é um jogador, por exemplo, está tentando um paralelo para ver se as pessoas entendem o que eu estou colocando. O Elvis é um jogador que joga e tem que estar em campo, não só pela condição técnica, mas ele se encaixa em todos os modelos táticos de ataque e de jogo. Nem sempre um centroavante com a característica do Jefferson encaixa. Mas está legal, que ele tenha muito sucesso amanhã em Piracicaba. Tomara que ele jogue, que faça um grande jogo. Mas, repito, a Ponte perde muito caso o Elvis não jogue. E você mande para cá suas mensagens 971021493. 971021493. Você participa dos temas do dia. Ou então qualquer outros temas que você queira debater conosco, tá? Mande para cá suas mensagens 971021493. Estou esperando a sua mensagem. Boa tarde. Na minha opinião, deve jogar o Guilherme. Uma falha no gramado, como estava, não é motivo para mudanças. Wagner Luiz Santana, Jardim São Marcos, em Campinas. Portanto, ele está dizendo que deve jogar o Guilherme Souza, na opinião dele, e não o Thiago Oliveira. Boa tarde a todos aí da bancada. Uma dica: como faço para conseguir baixar a tabela da Série A2? Tem algum aplicativo? A Mauri, de Barão Geraldo. Bom, CH, você tem uma dica aqui para o nosso ouvinte, a Mauri. Ele quer baixar a tabela da Série A2. Tem algum aplicativo que você indica? Não, Batista, eu procurei, não consegui. Aliás, eu perguntei até para o Boles, que é o meu parceiro, meu ombudsman para assuntos de internet, mas nem ele encontrou esse caminho aí que facilitaria, né, Batista, muito a nossa vida. Se o ouvinte souber, manda dica pra gente. Eu, por enquanto, eu tô aqui no manual, aqui no meu escritório em Jundiaí, e quando tem que usar o celular, eu tenho que entrar nos sites aí que acompanham o campeonato. Mensagem de áudio, ouvinte mandando no mar, 17h45, mensagem de áudio. Salve Batista, boa tarde, aqui é Renato, motorista de aplicativo. Tô na rua aí, na correria,
Espero que não caia o mundo aí igual ontem. Deu aí na concorrente agora há pouco que Elvis não joga, hein? Nosso maestro aí vai estar de fora. Confirma a informação, Batista. Caso não jogue mesmo, qual a opinião de vocês aí? Quem que entra no lugar dele? Cássio Gabriel ou muda a formação? Valeu, abraço. Tigrão, fenômeno. Valeu, um abraço para você, muito obrigado. Sim, o Elvis está gripado, fortemente gripado, e o jogo já é amanhã, né? Então, já vamos colocar ele fora do time, não tem condições de jogar. Vai de Cássio Gabriel, tá? É o substituto, meia vai de Cássio Gabriel. Eu faria uma outra alteração. Esse Luiz Felipe, ele me agradou demais, é um jogador de qualidade. Como a Ponte tem o Everton, que é um especialista da posição, o que eu faria era o seguinte, colocaria o Everton para jogar na lateral e não tiraria o Luiz Felipe do time. Colocaria o Luiz Felipe no lugar do Elvis. Ah, mas o Luiz Felipe não tem a mesma qualidade. Mas não tem nenhum outro jogador com a mesma qualidade, nem o Cássio Gabriel, ué. Nem o Cássio Gabriel, que é meia, tem qualidade. E o Luiz Felipe já vem jogando. Então, seria melhor passar para dentro do campo o Luiz Felipe e colocar o especialista da posição. Caso tenha algum problema durante o jogo com o Everton, aí pode voltar para a lateral direito o Luiz Felipe e aí sim coloca o Cássio Gabriel. Mas o técnico não vai fazer isso. Ele vai colocar o meia de origem, apesar de que o Luiz Felipe é meia de origem também, mas talvez na cabeça do treinador entenda que o substituto natural do Elvis é o Cássio Gabriel. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e companhia. Aqui é o Wanderson de Hortolândia. Eu acredito que o Neilton vai dar certo no Guarani, sim. É um jogador experiente e sabe jogar bola, né? O cara não desaprende a jogar bola, não. E ele tá tentando mais uma chance aí, né? E vai dar tudo certo. Um abraço a todos aí. Valeu, um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte participando, 17h44, ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, CH, Tigrão, todos da Bandeirantes. Um grande abraço, primeiramente, a todos. Acabei de ligar o rádio, sou pontepretano da pele até o osso, aqui é o Diego do Nova Europa. E acabei de ouvir que Elvis pode não jogar. Por quê? Qual o motivo? O Elvis é 70% hoje do time da Ponte Preta e precisa jogar. Mas não tem jeito, né? O motivo aí é um motivo absolutamente justificável. O cara tá gripado, debilitado. Como é que ele vai? Aí são duas coisas. Primeiro, essa parte física que afeta quem está gripado, fica debilitado. E segundo, que tem que afastar o cara do grupo, porque gripe é um negócio altamente contagioso, então vai acabar afetando aí outros companheiros. Então nesse momento é melhor que ele não esteja na concentração, mesmo que ele não esteja totalmente debilitado. Vai perder o time da Macaca? Vai perder muito, porque não tem, acabei de falar agora há pouco, não tem condição, não tem um outro jogador à altura. Ele é o diferenciado, ele está sobrando nessa Série 2, já se tinha essa expectativa. Mas fica muito pior colocá-lo sem condições físicas ideais e ainda com possibilidade de afetar o restante do grupo, do que simplesmente tirá-lo neste momento, porque gripe são 3 dias, 4 dias no máximo. Depois não tem perigo mais de contágio. E também o jogador acaba se recuperando, o atleta se recupera mais fácil do que uma pessoa comum, que não é atleta, não é uma pessoa comum, uma pessoa que não é atleta. Então, para o próximo jogo, ele volta normalmente, fica ausente desse jogo diante do 15 Piracicaba. 37 anos, é o tabu, 37 anos que a Macaca não vence o 15 jogando no estádio Barão da Serra Negra. Pode quebrar o tabu? Pode.
mas não contando com o Elvis, né? Vai no lugar dele o Cássio Gabriel. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, o Márcio do Nova Europa. Todos os dias estou ligadinho aqui. Um abraço para você, pro CH, pro Gleger, pro Tigrão, todos aí. Gosto muito do trabalho de vocês, acompanho sempre. Falando sobre a saída do Elvis aí, né? Um negócio muito interessante, né? Que aconteceu no jogo contra o Veloclube, que o Felipe Amaral foi recuado pelo professor Hélio e o Leonardo mais centralizado, ou seja, a qualidade da saída da bola foi muito melhor nesse jogo, né? Então seria uma opção aí também de recuar o Felipe Amaral, né, para ter uma qualidade de saída da bola onde abriria mais espaço nas laterais. Um abraço. Abraço, fica com Deus, muito obrigado pela sua participação. Um ouvinte mandando para cá mensagens 971021493. Tudo bem, Batista? Me desculpe, já comentaram. A TV Cultura irá transmitir o jogo da Ponte. Edson Luiz Magre, distrito de Souzas. Abraços. Sim, TV Cultura vai transmitir todo sábado, 11 da manhã. A TV Cultura transmite um jogo da Série A2. E o jogo deste sábado é o jogo lá no Barão da Serra Negra, 15 Ponte Preta. Edson Luiz Magre, um abraço para você. Distrito de Souzas. Minha mãe, Eunice Pereira Batista, nasceu em Souzas. Era Arraial dos Souzas. Muito mais tempo mais tarde, virou Distrito de Souzas, mas se chamava Arraial dos Souzas. Atenção, bugrinos, vamos, a partir de agora, colocar à sua disposição ingressos para o jogo do Guarani contra o Ituano. Se você quer assistir de graça o jogo do Guarani, eu tenho aqui 10 ingressos para cadeiras vitalícias. Vem o ingresso e vem também uma carteirinha que dá acesso às cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Como é que faz para você participar? É simples. Você vai entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, eu vou disponibilizar para você um número de WhatsApp. Você vai pegar esse número de WhatsApp e uma senha. Lá no rodapé da tela tem uma senha. Só entrar lá no canal de vídeos. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal, seja, é gratuito, não paga nada e você vai concorrer aos ingressos. Então é assim, ó. Você vai pegar a senha, vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e vai mandar também a senha. Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio, tá? Sorteio de 10 ingressos. E os ingressos já estarão disponíveis a partir do momento que eu fizer o sorteio aqui na portaria da Band. Fica aqui na saída para Valinhos, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos. E amanhã os ingressos também estarão disponíveis aqui na portaria. É só você passar por aqui, tem que trazer um documento, porque é um ingresso por CPF, e você já retira o ingresso aqui na portaria da Band, tá bom? Ingresso para o jogo Guarani e Ituano amanhã às 4 da tarde no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então entre no canal de vídeos, pegue lá o WhatsApp que tem lá, pegue também a senha, mande nome completo e o seu CPF. São 10 ingressos para os ouvintes torcedores do Guarani assistirem de graça o jogo do Guarani e Ituano, tá bom? Participe, boa sorte para você. 17h50 em Campinas. E eu quero falar da Casa de Carnes Mites Bife em Campinas, para fazer aquele churrasco show de bola, ou então para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade
e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas do dia. Kit hambúrguer, só R$ 49,90. Fraldinha na mostarda, R$ 59,90. Orro de bife, R$ 79,90 o quilo. Colchão mole Angus, R$ 49,00 o quilo. Aceita todos os cartões de crédito e débito, cartão alimentação Alelo, Verocard, Sodexo e também VR. Amites Bife fica na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com Denilson Alves, profissional com larga experiência, há mais de 20 anos trabalhando nesse ramo, e ele pode também fazer o seu churrasco. Leva ingredientes, leva as bebidas, leva o churrasqueiro e leva os garçons. Ou seja, o seu churrasco vai ser show de bola. Mites Bife, tudo no capricho. 17h52, intervalo, e voltamos já já com Esporte em Debate aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. São 17h54 em Campinas. Repetindo, o Elvis está fora do jogo de amanhã, está gripado. Cássio Gabriel vai no lugar dele. E no comando do ataque vai jogar o Jefferson, jogador que entrou no jogo diante do São Caetano, marcou 2 gols, ganhou a posição e vai para o jogo. Vai no lugar do Ratamoto. A Ratamoto, portanto, vai ficar no banco de reservas. E atenção, você que está aí me ouvindo agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você dirige debaixo de chuva, mas aquela chuva forte, do jeito que tem acontecido ultimamente, na hora que você liga o limpador do para-brisas do carro, ele limpa mesmo ou só dá aquela espalhada na água? É horrível, não é mesmo? Se estiver acontecendo isso, é porque a palheta do limpador está ressecada. E já passou da hora de trocar, né? Muita gente não se atenta para esse detalhe. Então passa lá na Rocha Autopeças, eles têm toda a linha de palhetas de altíssima qualidade para todos os modelos de carros. Você vai pagar baratinho, viu? E você mesmo, com um pouco de habilidade, consegue fazer a troca. Na Rocha Autopeças tem mais de 40 mil variedades de peças para deixar o seu carro renovado. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Encontre o link do WhatsApp da loja mais próxima de você e fale sem perder tempo diretamente com o vendedor e peça o seu orçamento.
Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Rádio Bandeirantes. Bem, vamos ouvir aqui o Neilton. O jogador foi apresentado hoje. Neilton, que foi formado na base do Santos. Estava no Coritiba e hoje foi apresentado, já está em condições de jogo, inclusive para amanhã. Guarani, daqui a pouco vou dar o time aqui, vai enfrentar a equipe do Ituano e não terá o Derek. Nicolas Careca vai jogar no lugar dele. Vamos ouvir o Neilton. Tô bem, cara. Cheguei aí, fiz uma pré-temporada muito boa. Me dediquei bastante para estar preparado para esse jogo. Então, acho que fisicamente, claro, não estou 100%, né? Isso a gente vai pegar durante as partidas, ritmo de jogo, tudo. Início de temporada é assim mesmo. Então, tô bem feliz de estar de volta aos gramados, estar de volta, estar representando aqui o Guarani. É um time bem respeitado aqui em São Paulo. Acho que todos os clubes que vêm jogar contra o Guarani sabem o tanto que é difícil, o quanto que o Guarani dentro de campo briga, luta para estar... E o tanto que o Guarani é grande, né? Todo mundo sabe a história do Guarani. E grandes jogadores passou por aqui, fez história e espero também estar ajudando da melhor maneira possível aí. Neilton, queria que você falasse também sobre as suas últimas 2 temporadas, né? Você enfrentou problemas de lesão, até o seu número de jogos, comparado aos outros anos, que você atingia ali a média de 50 jogos por temporada, foi uma média bem menor. Como é que está a cabeça do Neilton aos 28 anos, sabendo que tem condições agora, passado aí desse período de lesões, de repente ter uma sequência maior de jogos aqui dentro do Guarani? Foram 2 anos muito difíceis. Acho que nunca aconteceu isso na minha carreira, igual você falou. A minha média de jogos sempre foi alta e infelizmente houve um problema inesperado, mas agora eu estou 100% recuperado e 100% motivado para voltar a ter grandes números de jogos, para ter números de gols e assistências também. Minha cabeça acho que agora está melhor do que nunca, creio eu. Estou bastante feliz, bastante motivado, porque, igual eu falei, foi uma coisa nova que passou. Então, tudo passa, já passou. Agora estou feliz, estou motivado e preparado para grandes desafios esse ano. Eu queria saber como é que você encara esse desafio. Você já rodou por equipes de grande investimento como São Paulo, Cruzeiro, estava no Coritiba. Queria saber como é que você enxerga essa oportunidade no Guarani, iniciando esse ciclo novo na sua carreira. Cara, passei por todos esses times e agora estou no Guarani, que é um clube grande também. Então, eu fico feliz, bastante motivado, melhor do que nunca. É uma grande oportunidade na minha vida. E Guarani tem história, cara. E grandes jogadores estão por aqui, como Neto, Amoroso, enfim, Djalminha, eu acho, se eu não me engano. Então, Luizão. Então, agora espero estar dando sequência, né? Fazer história, dando sequência na história do Guarani. Igual eu falei, cara, eu estou preparado, estou bastante motivado e farei desse ano 2023 o melhor ano da minha vida. Então, esse passado aí de novo Neymar, né, que vincularam a mim, né, eu mesmo nunca me comparei a ninguém, eu sou o Neilton, o novo Neilton que apareceu no futebol. Então, eu estou bastante motivado e preparado para grandes desafios. Ok, tá aí o Neilton. CH, sua expectativa, o que você espera do Neilton, 28 anos, e se o fato dele ter sido comparado com o Neymar atrapalhou a carreira do jogador? Já faz parte do passado, né, Batista? E não dá para saber se ele não tivesse lá atrás tido essa comparação, se ele renderia mais ou não. Eu vou insistir no que eu tenho dito desde quando o Guarani contratou o jogador.
Eu estou preocupado com a parte médica e clínica dele. Eu não tenho nenhuma preocupação com o futebol que ele pode entregar. Nenhuma. Se ele conseguir entrar em campo fisicamente, clinicamente bem, ele vai ajudar muito. Ele não vai só ajudar, ele vai ser titular desse time. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Só que os 2 últimos anos é só pesquisar. As contusões, elas atrapalharam a vida desse moço e não conseguiu jogar. Tanto é verdade que ele estava solto no mercado. Agora, é uma questão de oportunidade. Se o departamento físico e clínico do Guarani tratar o assunto com bastante cuidado, pode ser que ele consiga jogar muito mais no Guarani do que ele jogou nos últimos tempos aí nas outras equipes. É nisso que eu estou acreditando, que eu torço. Agora, eu tenho um pé atrás, sim, por esse aspecto. Ele tem toda a chance do mundo. Ele pode retomar, 28 anos é novo, tem toda a carreira pela frente aí, 6 anos, 8 anos, mas depende tudo da parte clínica e física dele. Tomara que ele consiga, Batista. E nessa mesma entrevista coletiva, aliás, o presidente Ricardo Moisés deu uma explicação. Ele disse que daqui para frente o Guarani mudou o procedimento. Em todas as apresentações de novos jogadores, vai ter presente na bancada um patrocinador. Hoje quem estava lá era o Gustavo Normanha. Gustavo Normanha é quem comanda a GoCare, que é plano de saúde, patrocina Guarani e Ponte Preta, e já foi aqui também nosso anunciante, né, durante um bom tempo. Momentaneamente está fora do ar, mas esteve conosco aqui, foi nosso parceiro comercial. E o Gustavo Normanha estava na bancada, junto com o Neilton, que estava sendo apresentado, e também o presidente Ricardo Moisés. Quando terminou a fala do Neilton, o presidente fez ali um pequeno pronunciamento, mas falou sobre o Neilton e falou também sobre Copa do Brasil. Vamos ouvir o Ricardo Moisés, o alto mandatário bugrino. O Neilton é um grande atleta, um atleta que a gente fica muito orgulhoso de trazer para o Guarani. Eu nunca vou falar que estamos com o elenco fechado. O Guarani, ele segue monitorando, e se tiver alguma oportunidade que se enquadre ao nosso elenco, pontualmente a gente pode agir no mercado, sim. Presidente, peço licença do assunto, a apresentação do Neilton, para perguntar sobre Copa do Brasil. Queria saber se tem alguma novidade que possa ser dita ao torcedor em relação à participação do Guarani e se a Federação Paulista deu alguma posição a respeito da vaga. Por enquanto não, as ações que a diretoria se propôs a fazer foram feitas, então a gente fez ofícios tanto para a CBF quanto para a Federação Paulista, distribuindo uma de segurança no STJD e distribuímos uma ação também no TJD, aguardando a movimentação das ações. SH, essa é a novidade, né? Encaminhou através do Departamento Jurídico um mandado de segurança, acionou também a CBF. O caso é com a Federação Paulista de Futebol, mas o presidente Ricardo Moisés disse aí que acionou também a CBF. A CBF, então, tem conhecimento daquilo que o Guarani está tentando reverter na justiça desportiva, não nessa entrevista, mas numa outra, quando ele deu esta semana uma entrevista para explicar o que o Guarani pretendia fazer. Ele disse que o Guarani não vai procurar a justiça comum. E até foi um alívio, porque se o Guarani procurar a justiça comum, ele pode ser penalizado e ficar fora de todas as competições oficiais, inclusive jogos amistosos. É o que manda a FIFA. A CBF, ela segue as regras da FIFA. E todas as confederações no mundo seguem as regras da FIFA. Então não vai à justiça comum, vai à justiça desportiva. É no Tribunal Desportivo é que esses casos são resolvidos. Então disse aí, essa é a novidade, então, um mandado de segurança em CH. A gente tinha já conhecimento que o Guarani iria, e o presidente está muito otimista em relação a isso, né? Ele está embasado pelo que diz com toda certeza o seu departamento jurídico, que também está muito sustentado por algo muito simples de ser entendido por qualquer leigo. O regulamento, a regra do jogo.
A regra do jogo em nenhum momento favorecia o vice-campeão do torneio do interior com vaga na Copa do Brasil. Isso não existe, isso foi inventado pela federação a posteriori. Não dá. Não é a regra do jogo. Não estava escrito. E o Guarani tem fundamentação, tem alicerce, tem todas as armas. Se não acontecer nenhum tipo de decisão política, porque já foi tomada uma decisão política, o Guarani ganha o braço de ferro. Eu, como conheço um pouquinho desses bastidores de federação, de CBF, eu acho pouco provável que o Guarani vença essa batalha. Apesar de concordar com o presidente que ele tem a faca e o queijo na mão. Vou repetir, é só você voltar no tempo e verificar o que matéria a respeito, falando a respeito, como a Federação Paulista iria, em janeiro, distribuir as vagas da Copa do Brasil. Eu já fiz essa pesquisa e o Guarani está certíssimo em reclamar. Se for correta, se for, eu não vou falar justo, mas se for não político, se for correto, o Guarani ganha a parada. Agora, se realmente não for política, e é política a decisão, então por que foi tomado, né? Por que se rasgou o regulamento, o que foi dito pela própria federação? E o Guarani aproveitou nessa esteira e também está recorrendo à justiça da CBF. Tá certo, o Guarani está na dele. Vai brigar dentro da regra do jogo, dentro da possibilidade, dentro das justiças, do leque de possibilidade, desde que não aconteça nenhum prejuízo em relação à competição, à participação. Dentro da legalidade desportiva, o Guarani vai tomar todas as providências. Se eu fosse presidente, eu também faria o mesmo. Eu faria até mais barulho do que o presidente está fazendo. Agora, eu não sei, com certeza ele deve ter feito, mas eu não tenho informação, ele deve ter falado duramente com o presidente da federação e com o presidente da CBF, e com quem o atendeu, ou com o vice-presidente, porque eu estou falando isso desde quando surgiu essa possibilidade de sorteio em dezembro. Falei, eu não aceito isso e não aceito a decisão. Não aceito, porque você, como disse o Edson Souza outro dia no bate-papo que a gente fez no ar e fora dele, a federação, ela dá a vaga na Copa do Brasil para quem ela quiser. Legal. Legal. Só que para os seus associados, para os seus clubes federados, ela faz lá uma reunião, discute-se lá abertamente como é que vai ser distribuído o dinheiro, quanto vai custar isso, quanto vai custar aquilo, e também a Copa do Brasil, que vale as vagas, que vale dinheiro. Isso foi decidido por todos. Você não simplesmente muda o que foi decidido. Não é assim que funciona, né? Como muda de roupa, não é assim que a banda toca. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu não estou otimista não, porque eu não acredito nessas instituições que tocam o nosso futebol. Nem a federação, tampouco a CBF. Eu espero que o Guarani tenha sucesso, mas não acredito, Batista. São 18h10 em Campinas. Quero ouvir também Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Enquanto isso, você vai mandando para cá nome completo, CPF e a senha. Você vai pegar o número do WhatsApp que está na tela, lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp e é um WhatsApp exclusivo para sorteio. Tem uma senha também. Você tem que mandar a senha, nome completo, CPF e a senha. Você vai concorrer a 10 ingressos para o jogo do Guarani amanhã, 4 da tarde, contra o Ituano. Vai assistir o jogo nas cadeiras vitalícias. Legal, hein? É um prêmio bacana demais. Você que é bugrino terá essa experiência. Você que não é sócio do Guarani e não tem essa oportunidade de assistir o jogo nas cadeiras vitalícias, vai assistir por conta aqui da Rádio Bandeirantes. Mas tem que ser rápido, hein? O sorteio será daqui a pouco e você vai retirar o ingresso aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza,
2.799 na saída para Valinhos. Pode ser hoje ou pode ser amanhã. Os ingressos vão ficar junto com a lista, nome e CPF, aqui na portaria da Bandeirantes. Passando por aqui, você fala, mostra um documento, né, que fala que ganhou o ingresso, mostrando o documento, e aí o porteiro vai conferir com o CPF. Sendo o seu CPF, você leva o ingresso, tá bom? Participe, boa sorte pra você. Alô, Tigrão, um abraço, boa noite. Alô, Batista, um abraço. Boa noite a você, boa noite aos amigos da Bandeirantes. Esse tema da Copa do Brasil vai render muito ainda, né, Batista? Vai render porque quando a coisa começa errada, ou você acerta definitivamente, ou fica usando paliativos, como fazer esse sorteio ridículo, como justificar que o segundo colocado do troféu do interior tinha direito adquirido, que não é verdade. E o Botafogo também não tem culpa nenhuma disso. O Bota de Ribeirão Preto, né? Então começou errado. E a responsabilidade para mim é total da Federação Paulista de Futebol. A CBF só acatou aquilo que foi orientado, que foi encaminhado pela Federação Paulista. E aí fica com esse estica e puxa, aí marca sorteio, estava na cara que quem perdesse no sorteio ia recorrer. Então, eu ainda, daqui a pouco começa a Copa do Brasil, esse que é o detalhe, mas eu ainda acredito que vão encontrar aí uma saída honrosa para esse negócio aí, que cheira muito mal. E o Guarani, eu acho que está absolutamente correto de tentar todos os recursos possíveis na esfera desportiva, tudo que estiver ao alcance, tudo que a legislação desportiva estiver prevendo nos seus estatutos, o Guarani tem que se utilizar e tem que se escorar nesses recursos e tem que esgotar todas as possibilidades, porque o prejuízo é muito grande, o desrespeito é muito grande, a falta de responsabilidade de quem não planejou direito, de quem não analisou direito, de quem fez as coisas muito superficialmente, sem analisar com a seriedade que elas mereciam, foi a Federação Paulista de Futebol. Agora, vira as costas, né? Simplesmente vira as costas para um seu filiado. Mandou lá o Mauro Silva para acompanhar o sorteio. De um lado o Mauro Silva, no meio o sorteador humano e do outro lado o presidente da Federação Catarinense de Futebol. Aí bota lá as bolinhas, meio globo, uma coisa ridícula, uma cena patética, né? Uma competição que credencia quem vai participar dela sempre por nuances técnicos, vai para sorteio. Então agora vai render muito, ainda não para por aí não. Eu me lembro de duas grandes aqui, novelas que entraram para a história pela extensão. A novela Redenção e a novela O Direito de Nascer. Esse negócio da Copa do Brasil aí vai ficar mais longo do que as duas juntas, somando o tempo de duração das duas. Mas é isso. Começa errado, termina errado e é difícil que a finalização seja correta. É sempre assim, não é só no futebol não. Começa certinho, tudo direitinho, termina bem. Começa torto, começa desgueio, começa por atalhos, começa por arranjos, aí é difícil a coisa sair a contento. É uma pena, mas o Guarani tem que ir até o fim e não pode em nenhum momento abrir mão de pleitear toda a tutela jurídica dentro da esfera desportiva para tentar reformar esta decisão absolutamente injusta, esdrúxula e sem sentido por parte da Federação Paulista de Futebol.
Daqui a pouco quero ouvir o Tigrão também sobre a Ponte Preta. Elvis está fora do jogo de amanhã, está gripado, entra Cássio Gabriel e Jefferson será o centroavante. 2 alterações, o Jefferson entra no lugar do Ratamoto. Só um minutinho, Tigrão, eu já passo para você, para comentar a Ponte Preta, ok? Pode ser? Lógico, você é que manda. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o ponto do melhor self-service de Campinas. É refeição deliciosa todos os dias no almoço. Qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas, buffet completo e também pratos à la carte executivos. Aos sábados e aos domingos com um saboroso churrasco. A sensacional feijoada todos os sábados e também comida japonesa, toda terça, quinta e sábado. Toda terça, quinta e sábado, comida japonesa. Anote aí o endereço, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, em Campinas. Ambiente agradável, o espaço é todo climatizado e o atendimento é excelente. E se você quiser fazer uma festa, faça no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. 97410 6068. 97410 6068. Fale com João Dias. Sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. De manhã ele está lá, sim. E na hora do almoço também. E à tarde, claro, está lá também. E à noite, sim, ele está lá à noite, não só à noite, mas também de madrugada. E todos os dias, afinal, ele é o mais simpático da gastronomia campineira. Ele que é o CEO, é ele que comanda aquele imenso complexo gastronômico na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h18, um rápido intervalo e voltamos já com o Esporte em Debate aqui na Bandeirantes. Enquanto isso, você vai mandando o seu nome completo, CPF, você vai mandar para o WhatsApp que está na tela no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se não é assinante, é de graça, não paga nada. Lá tem uma senha, tá? Mande nome completo, CPF e a senha. São 10 ingressos, 10 felizardos que vão na faixa, vão de graça, não vão pagar nada e vão assistir o jogo do Guarani com o Ituano lá nas cadeiras vitalícias. Participe, boa sorte para você. Já o sorteio. Você vai retirar o ingresso aqui na portaria da Bandeirantes. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser em qualquer horário. Passe aqui na portaria, a relação vai estar aqui com o porteiro. E aí, se você trouxer o documento, o CPF, ele vai entregar o ingresso para você. Participe, rápido intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira.
Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Carlos Batista. Esporte em Debate, 18h21, hoje até 7h30, né? 19h30 estaremos no ar. Agora 18h21, continue participando, boa tarde. Vocês sabem se a Ponte Preta vai receber algum valor da venda do Abner pelo Atlético do Paraná? Pois a Ponte é formadora do atleta Carlos Barbosa Jaguariúna. Sim, a Ponte é formadora. Ele chegou na Ponte com 17 anos, ficou 2 anos. A Ponte deve ter 1,5%. Algo em torno de 600, 700 mil reais. Ele veio do Mojimirim. Lá no Mojimirim, ele também foi federado pelo Mojimirim. O Mojimirim deve ficar lá com 0,5%, talvez, né? Mas a Ponte fica com uma parte boa aí, cerca de 700, 600, 700 mil reais da venda dele para o Real Betis da Espanha. Diz aqui o ouvinte, está participando conosco. Batista, você sabe qual o canal vai passar Ponte Preta sábado? Adriano, Ponte Preta do Padre Anchieta. Adriano, um abraço para você. Cultura, TV Cultura. Amanhã, 11 da manhã, canal aberto para todo o Brasil. TV Cultura é quem... Qual que é o canal? 10.1. Canal aberto 10. O que é 10.1? Ah, o digital, né? O digital tem o ponto. Então é 10.1 para você se localizar aí, tá bom? Abraço para você, muito obrigado. Quem sabe uma nova surpresa na Ponte Preta, hein? Vamos ver amanhã. Carlos de Rolândia, tudo Band. Quem sabe uma nova surpresa. O Jefferson já foi uma grande surpresa. Quem sabe o Cássio Gabriel seja também uma grande surpresa. Vamos lá, Tigrão, comentando aqui, a Ponte pega amanhã, partida marcada para o estádio Barão da Serra Negra, 1.500 torcedores estarão presentes lá amanhã. Os ingressos se esgotaram em menos de 24 horas e a Ponte, portanto, terá uma boa galera para empurrar o time da Macaca diante do 15 de Piracicaba. São 37 anos. Tabu que a Ponte não vence o 15 de Piracicaba. Portanto, um gigantesco tabu e a Ponte tem desfalques. Não poderá contar com o Elvis. Ele está gripado, fortemente gripado. Cássio Gabriel vai jogar no lugar dele. E o Jefferson ganhou a posição do Ratamoto. Jefferson entrou na partida contra o São Caetano e marcou 2 gols. E vai, portanto, ser o titular nessa partida contra o 15 de Piracicaba. Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Guilherme Souza e Arthur, Felipe Amaral, Leonaldo, Júnior Tavares e Cássio Gabriel, Pablo Diego e Jefferson. E aí, Tigrão? Bom, Batista, a notícia, a informação não poderia ser pior, né, para o torcedor da Ponte do que essa daí da ausência do Elvis. O Elvis é hoje uma espécie de maestro, né? Um jogador assim, muito acima da média para os padrões da divisão, de uma Série A2 de Campeonato Paulista. Então, fica aí essa grande preocupação, até na hora que eu tentei falar no bloco anterior aí, mas você estava saindo para o break, eu ia dizer, se você que é um cara que tem grande know-how, expertise em gripe, se você não pode passar a sua receitinha mágica
lá para o departamento médico da Ponte, para ver se essa noite aqui não dá uma aliviada no Elvis e ele ganha condição de jogo. Porque realmente a Ponte vai sentir muito, né? O time fica acéfalo no meio-campo. Por maior que sejam os elogios que a gente vem a fazer aos meninos, ao Leonaldo, ao Amaral, mas o cara que faz a ligação, o cara que faz a transição, meio-campo-ataque com qualidade, é o Elvis, né? O cara que vira uma bola e surpreende o adversário, o cara que numa bola parada vai lá e pode decidir tanto na falta lateral, falta frontal ou nos escanteios, é o Elvis. Então, a notícia é péssima. E muda, inclusive, o panorama da partida. Muda, inclusive, o diagnóstico que a gente possa fazer ou o prognóstico que a gente possa traçar para aquilo que vai acontecer no Barão de Serra Negra amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Então, isso é péssimo. Agora, o cotado, e parece que já escalado, é o Cássio Gabriel, né? E aí a gente fica nessa dúvida, cruel, que ele já tem o Everton em condições de atuar na lateral direita. E o Cássio Gabriel, ele é um jogador pouco intenso, tanto é que ele foi preterido para participar de uma improvisação exatamente na lateral direita. O Hélio optou por um meio-campista, que é o Luiz Felipe, que muitos chamam de meia, mas ele é volante, não é meia não. Isso aí eu vou bater nessa tecla até o momento em que ele estiver na Ponte. Quando ele for embora, aí o cronista lá da cidade onde ele for jogar é que vai analisar. Mas enquanto ele estiver aqui, no meu tabuleiro aqui, mas está escrito lá no release de imprensa da Ponte que ele é meia. Não, não é meia, não. Eu também posso dizer que eu sou cantor profissional, que eu sou ator pornô. Posso dizer. Posso colocar isso no jornal, colocar na internet, mas precisa ver se eu sou mesmo. Se eu tenho atributos para isso. Eu posso dizer que eu sou cirurgião neurológico. Escrevo lá. Agora, o papel aceita tudo. Como o papel está aceitando aí que o Luiz Felipe é meia, mas não é meia, não. Ele é volante, marcador. E tem uma intensidade boa, às vezes dá uma chegada e tal, mas não tem nenhuma característica de meia. E se alguém um dia o nominou como meia, parabéns pela cegueira futebolística. Mas ele talvez fosse, já que o Everton tem condições de jogo e já jogou um pedaço da partida contra o São Caetano, né? Então, de repente, o Luiz Felipe, para dar mais consistência nesse meio-campo, que poderia ter o Amaral, o Leonaldo, o Júnior Tavares e o Luiz Felipe, e aí dá liberdade para um deles chegar um pouco mais. E aí, isso porque não joga o Elvis, né? Se é que essa informação realmente será confirmada amanhã, no horário em que a escalação for divulgada. Agora, não jogando o Elvis, vem o Cássio Gabriel. O Cássio Gabriel, ele é um jogador assim, que até agora, a bem da verdade, ele não conseguiu mostrar um espírito de um jogador que possa agradar na Ponte. O que eu estou querendo dizer com isso? Na Ponte o cara pode até não ser bem dotado tecnicamente, mas ele tem que brigar o tempo todo, ele tem que se arrastar no chão, ele tem que dar carrinho com a cara na chuteira adversária. E não pode ser um cara que pega, toca de lado, espera voltar, vai lá na sombra. Eu não estou dizendo que ele se esconde, é o estilo dele. Então eu não sei, num jogo de correria, o 15 vai querer meter correria, vai querer ganhar o jogo jogando em casa, vai pegar uma equipe que jogou 2 e ganhou 2, vai pegar uma equipe que é candidata a acesso, que talvez seja a equipe a ser batida nessa Série A2, o 15 vai para cima da Ponte. Então, eu não sei se não poderia, para começo, para diminuir um pouco os espaços, para nivelar o ímpeto, para, de repente, equilibrar esse ímpeto que o 15 vai ter inicialmente, respondendo à altura, se não fosse melhor começar com o Everton na lateral direita e o Luiz Felipe no lugar do Elvis. Pensei no Fraga também, mas aí seriam 4 volantes, né? Mas você está acabando de dizer que o Luiz Felipe também é volante.
mas o Fraga é primeiro, o Luiz Felipe é segundo, né? Há uma diferença grande. O Fraga é um cara mais preso, o Luiz Felipe é um cara com mais mobilidade. Então, não sei, vamos esperar, mas de qualquer maneira, muda completamente a prévia fotografia do jogo. Muda completamente qualquer projeção que a gente possa fazer em torno da partida, a ausência do jogador que tem feito a diferença no time da Ponte, que é o Elvis. Agora, não tem condições, está com febre, está gripado, está debilitado, não tem o que fazer. Mas que a notícia é extremamente preocupante para o torcedor da Ponte, isso você pode ter certeza que tirou um pouco o tesão de toda essa moçada que vai seguir lá rumo a Piracicaba amanhã cedo, essa notícia quando todos tiverem a efetiva confirmação da ausência do Elvis. A Ponte é um outro time, ela tem que ser colocada numa prateleira inferior àquela onde ela está se situando até agora nas 2 primeiras rodadas. A Ponte é uma com o Elvis e é outra bem inferior sem o Elvis. O CH, uma informação também para você comentar, porque a lista B da Ponte Preta, aquela lista que pode colocar jogadores da base desde que eles tenham no mínimo 1 ano de contrato, ganhou uma novidade, a inscrição do meia Maurício. Ele foi capitão do time da Macaca, a Ponte fez uma campanha muito ruim, não se classificou para a segunda fase, mas o Maurício, né, já há algum tempo, aliás, ele estourou a idade para a Copa São Paulo, camisa 10, jogou com a camisa 10 e ele foi inscrito na Federação Paulista de Futebol, vai, portanto, na lista B. E hoje também na atividade que a Macaca fez, fechando os trabalhos para a preparação diante do 15, foi visto lá o zagueiro Fábio Sanches, ele que está em tratamento por causa de uma torção no joelho, aliás, no tornozelo, torção no tornozelo, estava lá dando umas voltas no gramado e tal. O Ramon Carvalho, lesão no músculo posterior da coxa direita, tá aí, ele sofreu essa lesão, não é aquela outra lesão lá que o tirou do Campeonato Brasileiro. É outra lesão, essa lesão aqui apareceu lá em Itu. A Ponte estava fazendo pré-temporada e ele está já em recuperação bastante avançada, também estava lá fazendo um trabalho físico ao lado do Everton e do lateral Mailton. Mas uma boa novidade, eu recebo aqui várias mensagens, e o Maurício não vai ter uma oportunidade, não vai ser lançado no time de cima, pelo menos ele está inscrito em CH. É bom profissional esse menino, ele é muito correto, está tentando na Ponte buscar o seu espaço. Eu não achei, eu não gostei do que eu vi na taça, mas quando foi eliminado eu disse, me lembro muito bem, que eu não acho que, não é definitivo, não é um único embasamento para você determinar futuro de atleta, tem que deixar trabalhar, tem que dar tempo ao tempo, não é? Pela taça não me chamou a atenção, até acho que ele jogou fora de posição, é uma questão de opinião, cada um tem a sua. Mas eu fiquei feliz, eu acho que ele tem chance desde que o Hélio dê moral e chance para ele, não é? Então, vamos ver se a gente de repente assiste ele em alguma dessas partidas, né, Batista? Eu acho que é possível, eu acho que ele tem condição de jogar uma partida ou outra aí na Série A2. Vou torcer para isso, porque é um bom menino, é um bom profissional, tem talento, mas não é fácil. A briga no meio campo aí, tem muitos jogadores, é uma briga de foice no escuro para achar uma posição, uma oportunidade. Então a Ponte tem aí uma espinha dorsal de meio campo titular, né? Amaral, Leonaldi e o Elvis, e pouco se dá oportunidade, né? Porque o Hélio repete, e tá certo em repetir. Mas eu fiquei feliz, eu acho que a Ponte acerta em dar oportunidade para esse rapaz. Ouvinte participando, Batista ainda tem ingressos para o jogo da Nega Véia amanhã? Não tem. Em menos de 24 horas,
a torcida da Ponte comprou os 1.500 ingressos. A orientação da direção da Ponte é que se você não tem ingresso, não vá ao Barão de Serra Negra amanhã, porque lá não vai ter ingresso para vender nas bilheterias. Então, só vá ao Barão da Serra Negra quem tiver em mãos o ingresso. Até porque vai ter uma ação do policiamento, bolsão vai ser realizado lá. E tem até uma informação, tem muita gente aí, né, que nos ouve, profissionais de imprensa que nos ouvem. Então, atenção, profissionais de imprensa. Entrada da imprensa no Barão da Serra Negra é pelo portão 2, na Rua Silva Jardim. Procurar chegar antes das 9h30, porque a partir desse horário, várias ruas ao redor do estádio estarão interditadas. Então, repito, pessoal da imprensa, profissionais de imprensa, a entrada é portão 2 do Barão da Serra Negra, a Rua Silva Jardim, e procurem chegar, o jogo é às 11, mas procurem chegar antes das 9h30, porque aí vai ficar um pouco mais difícil de passar pelo bolsão. E quem não tem ingresso, não vá ao estádio Barão da Serra Negra, porque vai causar tumulto e é o que a Ponte não precisa neste momento. É torcedor causando tumulto, porque a Ponte tem que ter um caminho tranquilo para que ela possa conseguir a classificação entre os 8. Mensagem de áudio, ouvinte participando conosco no ar da Bandeirantes. Oi, advogado da Band. Vocês aí da Band aí, ó. Liga o rádio pra ouvir. Só fala desse Guarani, só fala do Guarani. Vocês enche o Guarani, né? São tudo buguino, vocês são tudo buguino, parece. A ponte é despesada. Quando fala da Ponte, é só para defender a Ponte. Só para defender a Ponte. Fala mal da Ponte. Quer derrubar a Ponte. Não vai conseguir, você não vai conseguir derrubar a Ponte. A Ponte é grande. A Ponte é grande demais para você derrubar. A Ponte é gigante, rapaz. No time e na torcida, rapaz. Esses times aí, o Guarani, não tem nem quase torcida, não tem. Tá se achando, rapaz. Tá se achando aí. Só fala do Guarani, tá? For pra falar da Ponte. Mal da Ponte, não fala não. Deixa quieto, tá? Deixa quieto, tá bom? Você só agarra o Guarani, só. A Ponte você põe de lado, né? Então, pra falar mal da Ponte, não precisa nem falar mais da Ponte. Deixa aí, ó, só o seu time aí, ó. Esse time seu aí, ó, do Guarani. Aqui é o Ademir Sumaré, tá? Qual o nome dele? Ademir de Sumaré. Ademir, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. É sério isso que você está falando? Que a gente só fala do Guarani aqui no programa? Não é possível. Nós comentamos aqui, eu dei a escalação da Ponte, colocamos o Jefferson para falar, batemos um papo legal aqui, atendi ouvintes pontepretanos, o CH comentou sobre o jogo, dei a informação do Elvis, dei a informação do Jefferson, depois veio o Tigrão, comentou da Ponte. Cara, não sei mais o que eu faço aqui para te agradar, entendeu? Tem a impressão de que você não está sendo justo. Você está com o coração peludo. Batista. Oi, Tigrão. Será que é a nossa rádio mesmo que ele estava escutando? Pô, eu cheguei há pouco no programa, o CH já falou da Ponte 2 vezes, eu 2 vezes, você já deu o noticiário, os ouvintes que entraram aí estão falando a respeito da Ponte, o outro ouvinte já perguntou se ainda tem ingresso. Canal que vai transmitir o jogo, né? Que canal que vai transmitir? Bom, olha, cara, eu, por exemplo, não falei do Guarani ainda, preciso falar, urgente. CH já tinha falado, é que eu entrei um pouco depois, dentro aqui do nosso esquema de trabalho. Então, Batista, também não entendi não, cara. Eu acho que ele não tá, assim, num dia legal, tá? Não tá num dia legal. Acontece. Mas a gente agradece dizer que a gente não fala da Ponte, quando fala, só fala mal, que aqui é rádio que só tem torcedor, que tem profissional que torce pro Guarani. Puxa, a gente torce pros 2 times. Quem tiver no YouTube aí, olha como é que é o meu cenário aqui, no meu home office. Home office, frescura danada, né? Tô fazendo o programa aqui de casa pelo Skype. O meu notebook de última geração,
ano 1928. Então, olha aí, quem tiver a possibilidade de entrar no YouTube, como é que a gente conduz aqui, né? É uma, digamos assim, que é uma ilustração de como é a imparcialidade e a preocupação da emissora com a divisão de espaços e com o prestígio, com a preocupação e com as críticas construtivas e com os elogios pertinentes para as duas equipes. Eu estou aqui com um cenário, para quem não tem a possibilidade de entrar no YouTube, entre dois jogadores pintados em tela a óleo, um com a camisa do Guarani e um com a camisa da Ponte. Então, o Ademir pode ser que tenha ouvido uma outra coisa qualquer aí, e aí ele tinha em mente, porque ele é ouvinte assíduo, ele tinha em mente o WhatsApp da Bandeirantes e errou o buraco. Acontece, né, Batista? Às vezes você quer tirar para escanteio e dá uma cabeçada e joga contra as suas próprias redes. Eu acho que pela colocação, com todo respeito, o Ademir acabou de marcar um golaço contra. Imagem, Tigrão, ator pornô. Deus do céu, que horror. Wagner do bairro Vila Régio, em Campinas. Mandou vários emojis aqui dando risada. O que eu quis dizer é que vocês ficam falando que o Luiz Felipe é volante porque está no release. Porque está lá na ficha técnica do jogador. Mas o papel aceita tudo. Aí eu brinquei, eu também posso escrever aqui. Claro que me faltam atributos, eu sei o que você quis dizer. Mas de repente, né, os caras montam aí uma mega produção para a terceira idade e o Tigrão pode aparecer pela ponta esquerda, como não? Ô Tigrão, para com isso aí, cara, você tá piorando a imagem. O ouvinte não vai nem dormir de noite se ele, principalmente se você tiver com esse óculos escuro, vai piorar ainda mais a imagem. Vamos parar, porque senão vai virar o circo dos horrores. Eu boto esse óculos escuro aqui, porque eu ando com um zumbido no ouvido, e o médico falou para eu usar o óculos escuro. Tá. O óculos é que vai resolver o problema do zumbido. É problema de zumbido no ouvido e a voz, né? Que nos últimos 3 dias aí tá quase normal, você tá percebendo aí, mas um pouquinho ainda de rouquidão. Você tem que... Como é que chama aquele negócio de limpar a garrafa? Limpar a saca-rolha. É, aquela escovinha de limpar a garrafa, sabe? Escova. Serve para lavar mamadeira também. Então você tem que esfregar aquilo lá na sua garganta aí que melhora, viu, Tigrão? Eu já fiz isso aí com detergente, inclusive. Mas eu fui no otorrinolaringologista. Ele falou, qual que é o problema, Tigrão? Essa palavra aí sem derrapar, tá bom, Ele falou assim, qual é o seu problema, Tigrão? Eu falei, um pouquinho de zumbido no ouvido pela gripe e a voz está um pouco alterada, tá rouca, tá difícil sair as palavras. Ele falou assim, põe um óculos escuro que passa. Eu olhei para ele e falei assim, você tá falando sério? Tô falando sério, pô, é a última descoberta aí da ciência. Eu tô voltando agora de um congresso em Cambridge e é a última palavra, surpreende, mas é verdade. Aí eu já tô com essa desgraça desse óculos escuro há 4 dias. A rouquidão melhorou um pouquinho, o zumbido aumentou 10 vezes. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, amigos da Band. Aqui é o Paulinho Maradona. Eu acredito que se o Guarani não conseguir pleitear essa vaga na Copa do Brasil, tem que entrar judicialmente, como está entrando, mas depois pedir uma indenização pela não disputa na Copa do Brasil. Entrar na justiça pedindo uma indenização no valor máximo que ele poderia chegar numa Copa do Brasil. Soma-se todas as etapas e vê qual o valor. Sem problema. Se a federação pagar isso aí para o Guarani, não tem problema nenhum. A gente deixa a vaga. Se não, não existe... É uma coisa absurda o que está acontecendo. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, Paulinho. Um abraço. Muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Aqui é o Nildo, Jardim Londres, Campinas. Buguino da pele até o osso.
Tava ouvindo vocês na transmissão de quarta-feira no jogo do Guarani Santos. Quando fui entrar no estádio, fui barrado pela Polícia Militar com meu radinho AM, que eu levo há mais de 40 anos no estádio. Ouvi os comentários que o Tigrão fez sobre o Ministério Público e a Polícia Militar, de colocar a torcida organizada e não deixar separada e não deixar a torcida adversária no campo, só a torcida única. Estão querendo acabar com o torcedor e também com o rádio, viu, Batista? Defende a gente aí, meu amigo. Um abraço. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Já comentamos isso daqui, né? É lamentável, profundamente lamentável. O que um rádio pode significar como arma? Eu não consigo entender. O cara vai tacar o rádio na cabeça. Pô, só se o cara for imbecil, pô. O cara tem o rádio, não custa barato, né? Aí o cara vai tacar o rádio na cabeça do jogador. Sabe, eu não consigo entender essas coisas. Qual é o motivo? Por que não pode entrar nas arquibancadas? Ouvinte raiz gosta de ouvir o rádio com o rádio e gosta de ouvir a AM. E aí não pode entrar porque o policiamento não deixa. Eu não sou especialista em segurança pública, em segurança em estádios, não estou em condições de discutir isso. Mas como leigo e como cidadão que paga impostos, como cidadão que trabalha 5 meses do ano só para pagar impostos, eu não concordo com essa medida, tá? Pode ser que alguém me convença disso, né? Um especialista aí sobre segurança pública, mas eu não consigo me convencer de que um rádio vai causar um problema, pode servir como arma dentro das arquibancadas. Aí estamos vivendo um momento terrível na história do país e isso aí contribui, inclusive, para afugentar, para afastar ainda mais o torcedor do estádio. 18h47, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, equipe da Band. Um abraço a todos, Silvio Sumaré. Eu acho que o Nicolas Careca vai ter a chance dele, tudo. Tem que fazer como o Yuri fez, aproveitou, porque senão bota pro banco. Aí tem o outro para ir colocando, né? O rodízio. Então, acho isso uma boa, né? Os jogadores têm que mostrar futebol, senão já viu. É como o Bruno José. Viu que tinha um na sombra dele, começou a se destacar. Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte, mensagem de áudio no ar. Batista, boa tarde. Aqui é o Nildo, Jardim Londres, Campinas, bugrino da pele até o osso. Tava ouvindo vocês na transmissão de quarta-feira no jogo do Guarani Santos. Quando fui entrar no estádio, fui barrado pela Polícia Militar com meu radinho AM, que eu levo há mais de 40 anos no estádio. Essa aí foi aquela que eu comentei aqui, né? Que ele entrou com o radinho. Então, pulando aqui para a próxima. Boa tarde, galera. Eu vim aqui de Sumaré. Hoje eu estou em casa já, voltei das viagens, estou acompanhando a programação. Sou bugrino, mas gosto de ouvir a Band porque falam mesmo dos dois times de Campinas, sem exceção. Não é como o ouvinte falou, entendeu? Às vezes inverte os blocos de programação, fala de um primeiro, o outro segundo e vice-versa. Então não tem nada, não tem lógica nenhuma que o ouvinte falou aí não. Sou fãzaço aí do Batista, do CH, do Greg, vi jogar muito no brinco. Como disse, sou bugrino, mas acima de tudo sou campineiro. E gostaria muito que o nosso futebol voltasse como era antigamente. Celeiro de atletas, né? Cidade do futebol. Mas está dado aí meu depoimento. Torcer para a Ponte amanhã ganhar e o Guarani ganhar para sempre. O futebol de Campinas esteja no auge, né? Beleza, Batista? Um abraço, fique com Deus, boa programação, bom final de semana. Beleza, muito obrigado, que Deus te abençoe, você e sua família, belíssimo depoimento. Um rápido intervalo e depois do intervalo vou sortear 10 ingressos do jogo do Guarani contra o Ituano. Então fique ligado, você que mandou a mensagem e o telefone, o WhatsApp que está na tela é o 991660832. 991660832, está encerrado e a senha era Índio. Índio era a senha. Está encerrado, não mande mais. Depois do intervalo,
vou divulgar o nome dos ganhadores, tá bom? 18h50. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Se você ama de verdade o seu pet, tem que conhecer a rede Shopping dos Animais. Seu pet tratado com muito carinho, respeito e profissionalismo. Os melhores produtos e marcas de pet shop para cães, gatos e outros pets. Rações, acessórios, medicamentos, tapetes higiênicos e muito mais. Agende um horário pelo WhatsApp 997310841. Lojas abertas até às 8 da noite em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Curta seu pet e conte sempre com a rede Shopping dos Animais. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira: ventilador de coluna Ventisol R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley 110 peças R$ 599,90. Compressor de ar Schultz 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h52 em Campinas. Ouvinte participando conosco, 971021493, mandando mensagem de áudio. Daqui a pouco mais mensagens. Vamos aos ganhadores. 10 ingressos, ouvinte vai retirar aqui na portaria da Band, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, na saída para Valinhos. Pode ser hoje, qualquer horário, pode ser amanhã, pode ser antes do momento que você está indo para o jogo. Os ingressos com uma relação e com os CPFs ficarão aqui à sua disposição. Érica Lima dos Santos Dentini, Davi Gabriel da Silva, Daniela Pereira Faria, Gustavo Carvalho Mariotto, Vinícius dos Santos Faria, Maurício Grigol, Tiago Luiz Brasco, Ederson Ronaldo do Amaral, Leandro Ari Dentini e Denis Comisso. Repito o nome dos ganhadores: Érica Lima dos Santos Dentini, Davi Gabriel da Silva, Daniela Pereira Faria, Gustavo Carvalho Mariotto, Vinícius dos Santos Faria, Maurício Grigol, Tiago Luiz Brasco, Ederson Ronaldo do Amaral, Leandro Ari Dentini e Denis Comisso. Todos eles ganharam um ingresso por CPF e vão retirar aqui na portaria da Band. Vocês vão receber, vocês que ganharam e que eu divulguei o nome, vão receber uma mensagem dizendo que vocês ganharam. Quem participou e não receber a mensagem, porque evidentemente não ganhou, tá bom? Então quem ganhou receberá a mensagem e é só passar aqui na portaria da Band para retirar o seu ingresso. E bom jogo para você. Estaremos juntos, estarei no comando dessa partida, estarei lá na cabine abaixo do tobogã para a transmissão de Guarani e Ituano. Senhor Valdemir, o Hélio viu o que já vimos desde 2022. Maurício joga fácil no lugar do Léo Naldi.
que tá com a cabeça no Rio de Janeiro. E mais, o menino pisa na área, chuta forte, é o Carlos do Jardim do Lago. É que tem aí uma especulação de que o Vasco vem forte para contratar o Leonardo de 3,5 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais. Então é por isso que ele está dizendo que o Leonardo está com a cabeça no Rio de Janeiro, mas tem outros clubes aí também que estão interessados na contratação do Leonardo. Mas ele citou você aqui, Tigrão, falando do Maurício, que foi inscrito na lista B, aquela onde pode colocar jogador da base desde que tenha 1 ano no mínimo de contrato. Então, Batista, o Leonardo não vem jogando bem não, hein? Eu sou fã do Leonardo, desde quando ele estreou no time da Ponte aí, e na estreia marcou um gol lá em Ribeirão Preto, a Ponte ganhou de 1-0 do Botafogo, Campeonato Paulista, um sábado à noite. Sou fã desse menino, veio lá de Taubaté, terra de Hebe Camargo, terra de Mazarope, cidade fantástica, ali no Vale do Paraíba, entre São José dos Campos e Aparecida, onde tem lá, né, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Taubaté fica no meio ali, entre São José e Aparecida, conheço muito bem Taubaté. O Leonardo é de lá, ele veio e se profissionalizou na Ponte, acho que não precisa provar nada para ninguém, tanto é que tem equipes grandes aí interessadas na sua contratação, mas a verdade é que ele está com a cabeça mexida, ou se não foi isso, existe algum outro motivo, mas ele não está sendo nem a sombra daquele jogador que nós já vimos, dinâmico, que chega à frente, que tem bom chute, né? Que andou fazendo gols, que é muito vigoroso na marcação. Ele está confuso, né? Ele não está achando um lugar para jogar. Ora muito atrás, ora muito na frente, ele me parece meio perdido. E eu acho que pode ser muito jovem, pode ser essa questão aí dessa possibilidade de transferência que está caindo de maduro ou de madura, mas não acontece. E é claro que o jogador fica numa expectativa muito grande. Eu espero que essa situação do Leonardo, para bem dele e da própria Ponte, que ela se resolva o mais rapidamente possível. Se vai com Deus e boa sorte. E se não vai, também que volte a ter um foco total e 100% na Ponte. E se a gente for perguntar para ele, ele fala, não, mas eu não perdi o foco. Claro que ele vai dizer isso. Agora, não é o que o campo está mostrando. O Leonardo não vem bem, não vem conseguindo reeditar momentos memoráveis que ele já teve com a camisa da Ponte. E eu volto a dizer, gosto muito dele, da sua postura, né, como ser humano, e gosto muito dele como atleta de futebol profissional. É apenas uma observação do que eu tenho visto aí lá de trás, desde o encerramento da Série B até agora o início da Série A2. Então, se não der para continuar o Leonardo, paciência, mas realmente o Maurício, com um pouco mais de amadurecimento, tem condições de substituí-lo sim. E olha, pode até ser uma opção importante de banco, com essa ausência do Elvis aí, é outra característica. O Maurício é um segundo volante, mas que chega mais à frente do que os atuais volantes da Ponte, pode ser também uma opção, se não para iniciar, pela forte pressão e por ele ser um garoto, mas para ir para o banco e de repente, se precisar, se a coisa não estiver encaixando legal, talvez até usar o garoto no jogo de amanhã. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos da Band. Tigrão, para você parar de ter problema de zumbido no ouvido, toma uma água bem gelada. Você sabe que a água gelada funciona com vasoconstritor, então vai fechar os vasos ali da garganta, vai liberar o seu ouvido, vai desentupir o ouvido e parar o zumbido. Mas tem que ser água, hein? Não pode ser outra coisa, não. Um abraço aí, Eloir Pianca de Indaiatuba. Putz, mas aí vai sarar o zumbigo e vai arrebentar com a garganta dele, pô. Água bem gelada. É, esse que é o problema. Então, você tá naquela fase, do condor, viu, Tigrão? É. Mas o zumbido, rapaz, os caras falam que é normal, que depois de um certo tempo de vida começa a aparecer, mas eu tenho dia que parece ter uma coleção de grilo dentro da minha cabeça.
Então, pode ser que tenha entrado aí um besouro no seu ouvido e se alojou lá dentro. Pode ser melhor no ouvido do que em qualquer outro orifício. Para. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Beleza, o Edmilson. Essa história do rádio aí, se o rádio for proibido por esse motivo do risco de alguém jogar o rádio para o campo para atingir um jogador ou até numa torcida adversária, e o celular então? Quantos não tem um celular que não usa mais em casa, todo quebrado, todo inválido? O cara vai com um celular desse, não vai ser proibido e vai jogar em quem ele quiser. O efeito pedra de um rádio é o mesmíssimo efeito que teria um celular para ser utilizado de má forma. Então, a polícia militar ou quem proibiu isso não tem nada a ver, não tem conhecimento de nada. Abraço. Edmilson Garcia, o Lobo, um abraço, muito obrigado. Obrigado, Você tá aí, sabe Edmilson. que rádio não pode, mas sinalizador pode. É, isso aí. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Aqui é o Carlos Germán, Campinas. Então, eu ouvi o comentário sobre rádios. Eu acho que rádios, a pilha, eu creio que nem venda mais, né? Não se encontra mais. E hoje tem celular, tem fone de ouvido sem fio, né? Hoje já está super moderno. Você pode ouvir o rádio AM no Google. Eu acho que isso é o futuro. Não existe mais essa questão de ouvir radinho de pilha. Valeu, muito obrigado. Um rápido intervalo e voltamos já. É 19h02 em Campinas. Acabou o quê? Ah, não tem mais intervalo? Opa! Que beleza, hein? Achei que ainda tinha. Tava faltando um intervalo. Então vamos continuar. Ouvinte no ar. Batista, aqui é o Carlão aqui do Jardim Miriam. Tô ligando novamente aí para vocês aí. Agora eu tô conseguindo ouvir mais a parte da tarde, que agora eu tô de férias. Programa bem dividido mesmo, o cara tá reclamando à toa aí. O cara... Eu não sei o que ele tá reclamando aí. Mas entrei com o celular que tá com o aplicativo da Band, normal. Ninguém não me revistou nem nada. Falei, o cara tem que fazer isso também. Dá uma sugestão pra ele. Ok, obrigado aí pela sugestão, hein? Sabe o que acontece, Batista? Tem cara, tem ouvinte. Eu também uso bastante o aplicativo. Bastante. Viajo bastante. Tem um foninho de ouvido, inclusive, equipado com Bluetooth. E aí nem precisa de cabo, nem precisa enfiar aquele negocinho no ouvido, né? O fone em si, ele fica aqui, né, por trás da orelha, sem ter contato com o tímpano, nada disso. Eu uso, mas quando eu não tenho sinal da rádio. Então eu tô, em Brasília, para dar um exemplo, ou sei lá, Porto Alegre. Aí eu ouço toda a programação, participo dela, entro pelo Skype, participo dos programas, você tem acompanhado aí. Agora, se eu estou numa área de abrangência, onde eu consigo pegar a onda AM ou a onda FM, eu não uso o aplicativo, eu uso o radinho. É o rádio raiz, né? Tem cara que curte muito isso. O radinho é muito tradicional, aprendeu com o avô, que passou para o pai, que passou para o filho, e ele vai passar para o filho dele. Então, acho que são uns excessos, né, que não acrescentam absolutamente nada, entendeu? Tem coisa muito mais importante, eu vou parar por aqui, que não pode entrar em campo de futebol e entra todo jogo. Todo jogo. E tem dia que o quero desce de bico. Ele desce... Nossa, vou falar para você, eu quero que passe em determinados pontos ali dos estádios, ele já desce numa boa. Ele já desce ligadão. E o pior é que ele não gasta nenhum, ele já pega ali na atmosfera. Isso aí pode? Rádio não pode? Ah, dá licença, pô. Ouvinte no ar, 19h05. Boa noite, Batista. Boa noite, Carlos Henrique e o Tigrão. É o Valentim aqui do Norte. Passar uma receita pro Tigrão para ronquidão. É só engolir um gato, depois puxa ele pro rabo, que limpa tudo, não sobra nada. Um abraço.
Abraço a todos, fique com Deus. Pô, isso aí. Isso aí tá parecendo as piadas do Barnabé, pô. O Barnabé que tinha umas piadas assim, né? Ele falava qual que é a diferença de um gato e de um sabonete. Aí o cara falava, não sei. Ué, passa os dois no corpo, o que arranhar é o gato. Então, imagina a cena, Tigrão enfiando um gato boca dentro. E o gato é o seguinte, quando você tenta enfiar, a coisa mais difícil que tem é você enfiar um gato num saco ou em algum recipiente. Ele abre as pernas, os braços, né? Ele agarra nas laterais, você tenta enfiar e ele não vai mais nem a pau. Então imagina a cena, o Tigrão tentando enfiar um gato pela boca para depois puxar pelo rabo para poder limpar a garganta dele. Pô, mas é uma cena realmente horrorosa, hein? Eu tô percebendo que o meu prestígio com a galera aí tá muito acima do que eu pensava, cara. Os caras estão me dando cada indicação de amigo, né? Como diria lá, como é que chamava aquele personagem do Jô lá, Batista? Gardelon. Os caras estão dando cada sugestão de amigo, viu? Muito amigo. Vamos aqui rapidamente com as matérias, com as pautas, melhor dizendo, de assuntos que não têm referência com o futebol de Campinas. Começa com você, CH. Abel Ferreira disse após a vitória contra o Botafogo que não cogita deixar o Palmeiras para assumir a seleção brasileira. Ele não foi convidado, parece que tudo está se encaminhando para a CBF esperar o Ancelotti, Carlo Ancelotti, e aí, não sei, gostaria até de ouvi-lo, já imaginando que ele será a carta fora do baralho, ele está dizendo que não vai deixar o Palmeiras. Será que é isso, hein, CH? O perfil dele é de um trabalho do dia a dia muito forte, né? Mas ele deve ter recebido o recado que é carta fora do baralho. Daí ele deu uma antecipada. Mas ele antecipou porque alguém perguntou, evidentemente. Ele seria um nome, na minha opinião, muito interessante para dirigir a seleção brasileira. Mas o Carlo Ancelotti está muito na frente. Nem sei se vai ser o Carlo Ancelotti, se a CBF vai esperar. Não tenho nenhuma informação a respeito. Mas eu estou nessa linha de entendimento tua aí, Batista. Eu acho que ele já deu uma antecipada, porque eu acredito que não vai ser ele, não. E para você, Tigrão, a sua opinião rapidamente também sobre o assunto. Batista, eu aprendi com um chefe meu, há muitos anos atrás, na área comercial, um diretor comercial. Ele usava uma frase, quando o cliente começava a criticar muito o produto, ele falava assim: esse é o cara que você deve insistir que você vai transformar o não dele em sim. Porque quem desdenha quer comprar. Tá? Então, é o que eu penso a respeito do Abel Ferreira. Ah, não quero, não, que isso, nem penso nisso. Estala o dedo para você ver só. Poucos terão o peito que teve o Cilinho e que teve o Muricy. Não me lembro de mais nenhum. E tenha dito que estava muito bem no seu clube, que nem pensava, que seleção brasileira é desgastante. Nenhum! Eu me lembro, fora esses dois, claro, a história está aí para mostrar, que disseram, não quero, ou vai ser do meu jeito, ou do jeito que vocês estão querendo planejar o trabalho, não me interessa. Muito obrigado, continuo aqui na minha, ou no São Paulo. O Muricy estava no Fluminense, o Cilinho estava no São Paulo. Fora esses dois, o restante, me lembro desta frase que me marcou lá atrás. Eu era iniciante na carreira de área comercial e também no rádio. Perfeito. Quem desdenha quer comprar. Gilberto e São Paulo, CH e Bahia. Gilberto e São Paulo e Bahia foi anunciado como novo camisa 9 do Cruzeiro. Gilberto é bananeira que já deu cacho ou não?
Ele recentemente teve um bom trabalho no Bahia, né? Não sei, Batista, se eu o contrataria. Eu nem tenho aqui informação de como foi feito o negócio, foi oportunidade, se não foi. Ele é um cara de área, né? Isso aí, um cara de área. Cara. Então, não sei, viu, Batista? Não sei não, viu? No mínimo, é uma bananeira duvidosa. E para você, Tigrão? Não, esse não. Esse não é bananeira que já deu o cacho, não. Ele já é um jogador experimentado, mas, Batista, faz gol de todo jeito. Cara decisivo, não é caneleiro, não é só choque, só força. Tem técnica, não é craque, mas tem técnica, domina bem os fundamentos, cabeceio, chute de fora da área. Acho que é uma bela contratação do Cruzeiro, sim, até dentro da realidade de teto salarial do Cruzeiro. Batista. Oi, CH. Sabe o que eu não estou compreendendo? É esse tira e põe de óculos do Tigrão. Uma hora ele põe óculos normal. Outra, eu não tenho nada com isso, pelo amor de Deus, não se ofenda. Eu quero entender por que em alguns momentos é o óculos escuro e outros momentos é o óculos normal. Eu não consigo entender. É a hora que dá o relâmpago, né? Então, relâmpago, então ele tem que colocar o óculos escuro, porque senão incomoda a retina do Tigrão. Juíza ordena prisão preventiva de Daniel Alves, detido em Barcelona durante depoimento. Brasileiro é preso acusado de agressão sexual. Poxa, mais um, hein? O Robinho já está enrolado aí, foi condenado na Itália. Agora Daniel Alves. E aí, CH, qual que é a sua opinião sobre isso, hein? Eu li uma matéria a respeito, já tem uma câmera que mostra a menina indo para o banheiro e na sequência ele entrando no banheiro. A situação do jogador aí está muito complicada e ele está preso, evidentemente que tem que ser julgado, tem que ser... É um processo longo, é uma acusação por enquanto, ele não foi condenado, evidentemente, mas a prisão, segundo os juízes lá, é justamente pelo perigo que ele tem de deixar o país e sumir, desaparecer, ou ir para algum lugar que não aconteça a extradição. Mas as provas são muito, muito robustas. Você lembrou do Robinho, mas tem aí uma acusação rolando contra o jogador da Ponte, né, Batista? O Ratamoto, né? O Ratamoto. Mas é diferente, porque o Robinho ele foi condenado na justiça da Itália, não tem acordo de extradição, né? Então ele está solto aqui no Brasil. E o caso do Ratamoto, ele foi indiciado, ele não foi nem julgado. Então você não pode, em hipótese alguma, colocar uma condenação sendo que ela não foi realizada. Se ele for condenado depois é uma outra história, tá? No momento ele está indiciado e ele vai a julgamento. Ou não vai a julgamento, não sei o processo vai andar. No momento ele está indiciado, é muito diferente do caso Robinho, que foi condenado. E para você, Tigrão, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Daniel Alves. Eu lamento profundamente, né, Batista? Eu não quero pré-julgar ninguém, até porque a gente não tem informação nenhuma e nem somos juízes, né? Mas, como o CH acabou de dizer, tem fortes indícios, né? Até onde eu sei, em qualquer parte do mundo, tem banheiro masculino e banheiro feminino, né? Não, mas é um local onde existe um hall, está escrito lá toalete, e entram homens e mulheres, e ali dentro daquele hall há duas portas. Uma do lado direito é feminino e outra do lado direito é masculino. Lado esquerdo, lado direito, masculino, feminino. Isso acontece muito. Estive num grande hotel esses dias, aí nem vou citar o nome, trabalhando também, e acontecia isso, banheiro. E, mas vou entrar aqui, e aí? Aí quando eu entrei, lá dentro tem uma outra subdivisão, né? Um lobby gigantesco, aí dentro, masculino e feminino. Eu não conheço o local. Será que só uma câmera vendo a moça entrar no banheiro e ele entrando atrás? Agora, o banheiro que ele entrou é o banheiro feminino? Ou era uma entrada comum e lá dentro distribui um para um lado e outro para o outro? Primeira pergunta.
Segundo, por que ninguém indicia ou ninguém acusa de assédio sexual, né, tanto homem quanto mulher? Porque homem também é assediado sexualmente. É muito delicado isso que eu estou dizendo, mas é muito assediado também, né? Agora, eu não sei, rapaz, não sei se o dinheiro amolece o miolo do cara e aí faz bobagem. Não dá pra gente, sabe, traçar alguma coisa mais concreta, tecer uma opinião mais consistente, sem ter mais informações. A princípio, eu, pessoalmente, acho profundamente triste, lamentável, um cara com uma carreira lindíssima, maior papa-títulos, talvez, da história do futebol brasileiro, né? Ganhou título onde foi, e títulos importantes, e aí, se for provada a culpa dele, o dolo, a intenção de praticar o assédio, nossa, joga tudo na lata do lixo no ato final. O cara está encerrando a carreira, realizado, independente financeiramente. Uma pena. Mas eu prefiro aguardar um pouquinho, Batista, porque já teve um caso do Neymar, onde ele provou a inocência dele e onde todos nós ficamos assim, com uma desconfiança muito chata de que era uma acusação / extorsão. Você já entendeu o que eu estou querendo dizer? Os caras têm muito dinheiro e aí já vira assédio. E eu acho que eles têm que ter vergonha na cara e se cuidar e respeitar o público, respeitar homem, respeitar mulher, respeitar criança, respeitar os idosos. Agora, o caso do Neymar ficou absolutamente provado que era uma farsa e que o pedido de indenização era gigantesco. Por isso que eu prefiro, Batista, já expressando aqui a minha tristeza com o fato, mas eu prefiro esperar a evolução do processo, a instrução do processo e até que cheguem informações um pouco mais consistentes, para a gente não cometer aqui nenhuma injustiça, nem com a moça que está acusando e nem com o Daniel Alves. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão. O remédio para essa coisa de garganta. Vai lá, coloca aí. Boa noite, aqui em Sumaré. Tá chovendo muito forte. Chuva forte mesmo. Tá bom? E o pessoal tem que ter cuidado nas pistas, na rodovia, que a chuva tá forte em Sumaré, tá? Aqui é o Ademir, Sumaré. Abraço, muito obrigado. Pessoal, toma cuidado aí, chuva forte, disse aí o ouvinte. Acho que perdeu uma aí, que ele tava dando mais um remédio aí pra mim, mas era outro ouvinte, hein? Era outro? Era outro. Então vai. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão. O remédio para essa coisa de garganta é conhaque com limão, velho. É o Norberto aqui da Nova Europa, Ponte Pretano da pele até o osso. Conhaque com limão é bom, mas não é para curador de garganta não, entendeu? Isso aí é para dar aquele tapa considerável no beiço. Se não curar a garganta, pelo menos bêbado você fica, né? Olha, eu tô lendo aqui no Instagram oficial da Ponte Preta, carga extra nas bilheterias do Majestoso até às 20 horas, agora 19h19, para o jogo no Barão da Serra Negra, 250 ingressos, inteira R$20, somente pagamento em dinheiro. A Nação pediu, diz a nota da Ponte Preta oficial no Instagram. A Nação pediu hoje, a partir das 16h30, carga extra de ingressos nas bilheterias do Majestoso para o confronto deste sábado, 21, entre 15 de Piracicaba e Ponte Preta no Barão da Serra Negra. Valor R$20, pagamento só em dinheiro. Então as bilheterias estão funcionando. Você que está ouvindo e não comprou o ingresso,
1.500 foram vendidos e agora uma carga extra de ingressos, segundo esta informação. Ponte Preta Oficial, @PontePretaOficial. É o Instagram da Ponte Preta dizendo que tem mais 250 ingressos que serão vendidos até às 20 horas. Agora 19h20, dá tempo ainda, né, que você não tenha aí o ingresso de comparecer lá no estádio Moisés Lucarelli, bilheterias abertas até às 20 horas. Mais um ouvinte no ar. Volta o ouvinte comentarista do estádio, direto da cabine. Sou muito fã de toda a equipe. Quando participei, foi uma experiência inesquecível para o resto da minha vida. Imagina se fosse da cabine dentro do estádio. Qual o nome do ouvinte? Grande abraço, Mariano de Valinhos. O Mariano está se referindo a uma promoção que deu uma repercussão gigante. Todo jogo nós tínhamos o ouvinte comentarista. Ele comentava pelo Skype, uma transmissão à distância pela internet. Então o que o Mariano está dizendo é porque naquela época não podia, estávamos em plena pandemia. E ele está dizendo para fazer de novo a promoção, mas agora com a presença do torcedor na cabine. Infelizmente isso não é possível, porque tem um credenciamento e é um negócio extremamente rigoroso. O credenciamento, além de ter a credencial, tem a CEISP e a CESP, são as entidades que credenciam os profissionais. Ainda tem que mandar com antecedência um e-mail para a Federação Paulista de Futebol, cadastrando os profissionais que estarão trabalhando naquele jogo. Então é um negócio bem complicado, sabe? Não é tão simples assim. Antigamente era mais fácil. A gente conseguia levar cliente, levar ouvinte na cabine, e aí a coisa foi complicando, né? E aí há uma dificuldade muito grande em se colocar alguém na cabine. Então, infelizmente, não dá. Mas a promoção foi válida, foi muito legal, muita gente gostou demais e até podemos repeti-la. Batista, para quem já foi vítima do piqui de Goiás, um gato na goela abaixo desce que é uma beleza. KKKKK, Emerson do São Bernardo. Verdade, cara. Eu acho que enfiar um gato na garganta e puxar ele pelo rabo é um negócio menos incômodo do que explodir um piqui, como aconteceu comigo. Isso é verdade. Eu fiquei 3 horas deitado, semi-deitado, numa cadeira de dentista lá em Brasília, o cara tirando espinho por espinho com uma pinça, cara. Eu vou falar pra você, eu me senti, assim, numa situação altamente constrangedora e desagradável. Cuidado com o piqui, que eu entrei nessa daí, não quero que aconteça com ninguém que está nos ouvindo, é muito desagradável. Tigrão, Dudu do Palmeiras também provocou ser inocente. Boa noite, Ronaldo do Taquaral, mas lá foi caso de agressão. É verdade, lá a agressão não foi assédio sexual, né? Então... e era com a esposa, né? Exato. Com a esposa. Aí, outro problema, o Dudu provou, ó, tem câmera, foi visto. Quer dizer, então a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer pré-julgamento e cometer injustiça com as pessoas. Batista, eu canso de enviar mensagem e você não lê, falando exatamente que o que estraga esse programa, que já foi maravilhoso, é essa interação exagerada com os ouvintes. A maioria só fala asneira. Abraço, Carlos Alves. Você vê que interessante, essa é a sua opinião, mas eu tenho aqui inúmeras opiniões justamente ao contrário. E o pessoal gosta dessa interatividade porque é um canal, né? Para que o ouvinte possa se expressar, interagir, colocar a opinião e etc. Mas eu respeito a sua opinião e estou lendo aqui a sua mensagem, portanto, eu leio as mensagens, não dá para ler todas, porque são muitas mensagens, inúmeras mensagens. E às vezes o torcedor fica chateado porque a mensagem não foi lida, mas a única maneira que tem de ter a mensagem lida é mandando a mensagem. Manda 1, 2, 10, 20 vezes e 1 hora vou ler a mensagem, como estou lendo agora a sua mensagem, viu, Carlos Alves?
E agora na lata. Responde na lata. Júnior Santos, o berimbau não permanecerá no Botafogo. O jogador voltará ao futebol japonês. O ex-atacante da Macaca CH é subestimado ou superestimado? Superestimado. E você, Tigrão? Superestimado. Neilton um dia foi chamado de novo Neymar e disse que isso o prejudicou. Esses tipos de apelidos influenciam no desenvolvimento da carreira dos atletas. Neilton, que foi apresentado hoje no Estádio Brinco de Ouro, até colocamos aqui a entrevista dele, ele que já está disponível para o técnico Mozart, se quiser utilizá-lo no jogo de amanhã. E aí, CH, qual que é a sua opinião? Eu tomo muito cuidado para poder fazer comparações, esse tipo de exemplo aí, eu tomo muito cuidado. Tem muito jogador com a cabeça fraca, né? E atrapalha sim. Em alguns casos não é regra, mas eu prefiro sempre tomar muito cuidado com comparações. E para você, CH, o CH deu a opinião dele, e você, Tigrão, qual é a sua opinião? Normalmente atrapalha sim. É despejada uma carga de responsabilidade sobre o atleta, que às vezes ele não está preparado para receber. E não foi ele que deu causa. Você quer ver? Uma vez eu fui, na década de 70, ao estádio da Ponte, para ver um jogo onde a Ponte ia apresentar o novo Pelé. O nome do jogador era Ticão, veio de Bauru, olha de onde ele veio, Bauru. E aí o novo Pelé encheu o estádio da Ponte. Falei, pô, se é Pelé, eu vou lá pra ver, pô. Quero ver esse cara, eu era moleque. Aí chegou lá o Ticão, deu um tapa na bola pra lá, outro pra cá, os caras olhavam um pro outro e falavam, pô, mas que Pelé esquisito, hein, ó. E o Ticão jogou uns 3 jogos e sumiu, nunca mais ouvi falar do Ticão. Atrapalha tanto que se talvez ele tivesse vindo como Ticão só, e não como Ticão, o novo Pelé, talvez tivesse florescido. Resumindo e concluindo, claro que atrapalha. Domingo tem Choque Rei. Qual o seu palpite? São Paulo ou Palmeiras em Tigrão? Palmeiras. E você, CH? Joga em casa, vai dar Palmeiras. A última vitória da Ponte Preta contra o 15 de Piracicaba no Barão da Serra Negra foi em 1986. A Macaca venceu por 2-1. O técnico era o Tuta. Quais jogadores marcaram os 2 gols da Ponte Preta em Tigrão? Tem cada pergunta, hein, Batista? Um foi o Mauro. O Mauro, ponta esquerda. Que, aliás, era mais de cruzar para alguém fazer do que ele fazer. E hoje, o outro, rapaz, que dúvida agora, mas eu acho que foi do Wagner, que inclusive é de Piracicaba. E para você, CH, qual que é a sua resposta? Não tenho a mínima ideia, Batista. Essa é boa, hein? A resposta correta é: Douglas abriu o placar para o 15, mas Mauro, ponta esquerda, e Wagner, atacante, marcaram para a Ponte Preta. O Tigrão acertou na mosca. Aliás, não acertou na mosca, acertou no olho da mosca. E a escalação daquele jogo tinha João Brigatti no gol, Odair, Júnior, Valdir e Carlinhos, Regis, depois entrou o Léo, Marquinhos, depois entrou o Simval, e Toninho, Wagner, Valmir e Mauro. Este é o time da Macaca, que venceu a partida, placar de 2-1. 8 formados nas categorias de base. 8 titulares. Veja como já foi a coisa aqui em Campinas. E hoje tem quantos formados nas categorias de base? Você vai, ó. Do time que joga amanhã. Temos que pegar a escalação aí, né? 15 segundos, Tigrão. O goleiro não é. Não. Lateral direito não é. Não. Zagueiro central não é. Não. O quarto zagueiro não é e o lateral esquerdo não é. Não. Os 2 volantes são. O meio esquerda, se fosse o Elvis, não é, não sabemos quem vai jogar.
E no ataque, ninguém. 2. Em 86, 8 titulares. Abraço, Tigrão. Hoje 2. Abraço e até amanhã. Se Deus quiser, um abraço a todos e até amanhã. Tigrão tá no jogo da Ponte e o CH no jogo do Guarani. Ponte 11 da manhã com o 15, Guarani com o Ituano à tarde. Você estará comigo, um abraço para você e até amanhã, CH. Se Deus quiser, até amanhã. Só repetindo a informação, Elvis gripado, não vai pro jogo, joga Cássio Gabriel e no comando do ataque vai Jefferson, ganhou a posição do Ratamoto. E no Guarani, Derek está vetado, vai jogar Nicolas Careca. Valeu, gente, grande abraço, muito obrigado por essa audiência extraordinária e até amanhã, 10 da manhã. O Edu Pinheiro estará aqui abrindo concentração às 10 da manhã. E aí emenda tudo, né? Porque o jogo da Ponte é às 11 da manhã, depois do jogo tem o jogo aberto, terminando o jogo aberto, aí vai começar o concentração. Concentração começa às 14 horas e aí o jogo do Guarani está marcado para as 16 horas. Então a abertura é exatamente às 15 horas e 30 minutos. 15h30 abrindo a transmissão e aí na sequência o jogo do Guarani contra a equipe do Ituano. Estarei no comando. E comigo, eu disse o CH, além do CH, o Gleger Zorzin e o Vladimir Catarino, que estará nas reportagens. Leandro Borges transmite de manhã o jogo da Macaca, Ponte Preta e 15 de Piracicaba, Barão da Serra Negra, e eu estarei no jogo do Guarani à tarde. É isso aí, vem aí Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente, tchau! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1200.